pessoal, bom dia. Estamos aqui mais uma vez, segunda edição da mesa redonda do Canto de Curió Praia Clássico, aqui na Cerca. A Cerca é o clube mais antigo, dos clubes mais antigos do estado de São Paulo. É a Sociedade Esportiva e Recreativa dos Criadores de Avinhados. Hoje é uma honra estar aqui com verdadeiros mestres do Canto Praia Clássico, homens que com certeza fazem parte da história do Canto de Curió no Brasil, não só no estado de São Paulo, mas aqui no estado de São Paulo é o berço do Canto Praia Clássico, é onde tudo começou, onde ainda hoje nós temos esses mestres, essas pessoas que são verdadeiros ícones do Canto Praia Clássico no Brasil. Então eu queria apresentar eles para vocês, muito deles às vezes vocês não conhecem, o Serginho Minami. Bom dia, para mim é uma honra estar aqui ao lado desses monstros sagrados, a gente aprender mais um pouquinho hoje, são referência no nosso meio e a gente só tem que reverenciá-los também. O senhor Isair Alves. Bom dia, é um prazer estar com a enciclopédia aqui da criação. E eu acho que só restou um monstro, o sagrado é por conta do Serginho, tá? Senhor Adelino. Senhor Adelino aí um dos presidentes aqui da Cerca, um homem que nós temos assim um extremo orgulho, uma gratidão eterna por tudo que ele fez pelo Curió, por tudo que ele fez pela Cerca e por tudo que ele faz ainda. É uma pessoa assim que nós temos um imenso respeito e o Curió deve muito a esse homem. Bom dia, é uma honra muito grande estar aqui também, lembrando, vendo velhos companheiros, como o Lívio, e essa reunião aqui só nos fortalece, nos lembra coisas do passado, coisas maravilhosas que nós compartilhamos. E a gente lembra de pássaros. Nós estamos aqui numa praça reunida, numa praça cujo nome é Praça Ciborgue. Ciborgue, para quem não sabe, foi o Pelé dos Curió. O Ciborgue, para falar do Ciborgue, a gente teria que lembrar do avô do Ciborgue, que foi o Miracatu. Miracatu, ele apareceu em São Paulo, adquirido pelo Marcos, e esse passarinho foi colocado à disposição do Sr. Arnaldo, excelente criador na época, e esse Miracatu, ele era um grande repetidor. Ele tinha um defeito, ele abria, tá? Mas era um passarinho, foi campeão brasileiro inclusive. O Lívio cansou de jogar. Foi campeão brasileiro, um passarinho repetidor, uma excelente voz. Esse é o Miracatu. O Miracatu foi o avô do Ciborgue. Ele cruzou com uma fêmea chamada Bruxa. Ela era bruxa porque ela pegava o ovinho, né? Quebrava. Então ela não dava prosseguimento, ela não chocava realmente. Então, na ocasião, o Sr. Arnaldo, ele tirava os ovos e passava para outras fêmeas criadas. Tá? Esse era o segredo. Eu tive a felicidade de pegar vários Miracatu na ocasião. Tá? E eu me lembro muito bem, a gente está se reportando no Ciborgue, me lembro muito bem que um dos Curió que eu peguei, pardo, peguei vários, inclusive passei por trás aqui uma fêmea também. Essa fêmea era uma fêmea que pardo teve em casa, durante o primeiro ano, saiu cantando. Eu achei que era um machinho, tá? E que ia ser um repetidor, como o pai, a esperança era essa. Muito bem, passou um ano, ela mudou, esse pardo mudou e continuou pardo. Só que no segundo ano veio com a voz mais encorpada, cantando e passando canto. Outra coisa que é o principal é uma fêmea cantar o clássico puro, um samaritá, dando 2, 3 samaritá. Tá, no segundo ano eu falei, bom,
estourou o pardo. O pardo realmente é um fenômeno. Vamos esperar repetir mais. Eu esperei o terceiro ano, mudou e ficou pardo de novo. Aí eu cheguei à conclusão que era fêmea. Tá? Não tinha É sexagem. fêmea mesmo. Não existia sexagem na Não época. existia sexagem por DNA. Hã? Na época não existia Não, não sexagem, existia né? DNA. Aí, numa das viagens que eu fiz, eu viajava muito com o livro, nós estávamos em Campinas, na casa do Paulo, não sei se você lembra, e o Paulo havia adquirido um curió muito repetidor, muito famoso, chamado chameco. Lembra? Do Juventus. Aí o Paulo, ele comentou assim numa rodinha conversando aqui, eu quero ter a melhor fêmea do Brasil para poder cruzar com o chameco. Estava com o Lívio, estava com o Honda. Eu falei, Paulo, eu não sei se vai criar, mas eu te garanto que a melhor fêmea que tem sou eu. Tá? Não, não diga, eu tenho. É uma fêmea que canta o clássico, o praia clássico, dando 2, 3 semanas. Ninguém viu, nunca viram uma fêmea igual. Não, não acredito, vou trazer. Marquei com o Lívio, voltamos e levei o pardo. Tá? A condição com o Paulo de Campinas é que ele pretendia cruzar com o chameiro. A condição do negócio é que o primeiro filhote macho fosse meu. Tá? Infelizmente ele não conseguiu. Eu sei a razão, depois eu chego lá. Aí o Paulo pegou e passou a fêmea com um criador chamado Neto, de Mojimirim. O Neto ficou 2 anos com a fêmea, e o Neto sabia dessa combinação de negócio. Tá? E o primeiro macho seria meu. Tá? E o Neto, muito amigo, ele se esforçou. Quando vinha a São Paulo, ele comentava comigo, não deu certo, não está dando, ela não cria, isso, aquilo, não aceita. Pô, tá bom, Neto. Depois de ter ficado com o Neto durante 2 anos, mais ou menos, aí Paulo passou por Las Vegas. Isso já no terceiro ano de eu ter optado assim. Um belo dia eu estou em casa e o Las Vegas me telefona. Adelino, o que é isso aí? Que fêmea é essa que você passou por Paulo? O que estava com o Neto? Falei, Miracatu, por quê? Tá dando algum problema? Ele falou, não, o Paulo me passou, mas eu nunca vi coisa igual. Falei, ela cantava, estava 2, 3 semanas. Ela continua cantando e dando os 2, 3 samaritanos, na Vega me falou. Então é um espetáculo essa fêmea. Falei, só tem um problema no Vega, ela não cria, parece que não consegue criar com ela. O Las Vegas só tinha um curió, não tinha pássaros na casa dele. Tinha um curió preto e um canto. Tá? O segredo dessa fêmea é o seguinte, ela não criava onde tivesse outros pássaros. Chegamos a essa conclusão. Ela só criou com Las Vegas porque ele não tinha pássaros. Ela era muito nervosa. Então não aceitava, batia no macho, era uma confusão A danada. fêmea territorialista, né? Mais territorialista que as Mas, outras, né? exatamente. Então Las Vegas criou e nasceu aí o ciborgue. Essa é a história do ciborgue. De onde veio o ciborgue? Miracatu, a fêmea, a mãe, o ciborgue, que cantava, tá? Como cantava. Aí nasceu o ciborgue já veio pardo, já veio estourando, repetido. Aí o Paulo pegou de volta, comprou. Na Vega, é isso, não é isso? Comprou de volta e posteriormente vendeu com o Alfredinho. Tá? Muito bem. E o Alfredinho passou por Roberto Vivilino. Eu tive a honra de entregar aqui dentro dessa sede um troféu de campeão brasileiro, o ciborgue, entregar para o Vivilino. Eu tenho as fotos até hoje. Então o ciborgue faz parte do nosso passado, a nossa alegria, a nossa satisfação. Passei outra, o Arnaldo criava, às vezes ele tinha muita amizade, ele não passava os pardos. Ele confiava muito em mim. Então eu também seguia criadores para ele
eventualmente criar. Só que nessa ocasião estava criando com os curió do mar, que era um ciborgue e tinha um curió como mestre, que era o mestrinho, que cantava hoje também. Aí esses passarinhos vieram do Voltinho de Presidente Prudente. Eles estão na minha mão, né, Olívio? Né? Sabe a mãe do GP20? Não. É filha dele. Só que ninguém fala, você entendeu? Não interessa pra eles. Não precisa divulgar. A mãe do GP20 é filha do Messinho que foi seu. Entendeu? Filha do Messinho, a neta do americano velho. Então a história... Tá bom? Agora os caras só falam do Garoa Preta. Tá bom? A nossa história é... Agora eu queria tirar uma dúvida agora em cima do que ele falou. Essa fêmea que você largou, que é a mãe do ciborgue, você não foi que pegou a ninhada de 3 dele e deu 3 fêmeas? Que era 02, 03, 04? Foi. Então, Eu passei uma pra você. uma vez pra mim. E outra, para completar o que você falou, ela não criava, tinha que pôr o ovo em outra. A fruta não cai longe do pé, aí você vai vendo as coisas, como é que é. Ela cagava no ovo no quarto, ela quebrava no ovo. Ela cagava em cima do ovo e não cortava mais. Entendeu? Olha só, velho. Não é mole não, velho. Essa é a Foi uma ideia. alegria muito grande, foi uma época muito agradável, né? A gente vê repetidor. O Piracatu foi um grande repetidor, abria. E o senhor Arnaldo, quem lembra dele, ele falava assim, Adelino, eu vou tirar a abertura desse bateria. Quebrando o bloco na hora que ele cantava. Ele pegava uma vareta, e quando ele abria, ele pá! Antes dele abrir, ele pendurava. Antes dele abrir, ele quebrava o corpo, ele amassava lá. Só E que ele quando não abria, pô. Só que quando ele cantava, ele geralmente não abria. O Olívio jogava, ele cansou de jogar. O GP presente da vida. Então ele era Quando não erra. 25 sabanetão, uma voz espetacular, passarinho fora do si. Esse foi o avô do ciborgue. E o ciborgue foi o curió do século. Tá? Quem conhece sabe disso. Não teve, nunca vi um passarinho igual ao ciborgue. Vi vários pássaros, igual ao ciborgue nunca. Legal. Vou apresentar para vocês aqui um baita amigo meu, um dos meus maiores amigos hoje, que é o Braz Anastácio. Não vou deixar você falar agora não. Espera aí que eu vou apresentar todo mundo. Esse aqui cara, considero ele demais, a gente se fala praticamente toda semana. Nossa família tem uma amizade aí, assim como o seu Isaír eu considero um pai para mim. É um homem assim que... Essa pensão não. É um homem assim que eu tenho um carinho, um respeito enorme. Mas vamos tocar aí. O seu Holmes Berriel, um grande amigo aí que nós ganhamos aí no Curió Praia Clássico. Um homem que jogou o Curió Ana Dias, vai falar depois um pouquinho para vocês a respeito. Marquinhos também um grande amigo, um grande conhecedor do canto Praia Clássico, juiz de canto de Curió. Um cara que sempre tem uma baita disponibilidade para ensinar, passar o seu conhecimento do que é o canto Praia Clássico para as pessoas. Participei de algumas aulas aqui, foi assim, sensacional. Vou até pedir para o Marquinhos hoje falar a origem da batida de praia, que é importante. E cara, esse cidadão aí, esse japonesinho aí... Esse é o cara. Esse é o cara, velho. Olívio Nishiura, um homem que trabalhou a vida toda pelo canto de Curió, pelo canto Praia Clássico. Um cara que eu tenho um respeito, um carinho, um amor muito grande, não só por ele, como pela família dele. Nossas famílias também são amigas. Ele, a Dona Branca. Quando eu ganhei o troféu Ana Dias, eu fiz questão que fosse ele e a Dona Branca que me entregasse. E foi. Eu falei assim, Olívio, eu quero que a Dona Branca esteja lá para entregar junto com você o troféu Ana Dias. E eu não sei, para mim foi naquele dia eu entrei num momento ali de choro e emoção. Desde ele me entregou aquele troféu, eu comecei a chorar, cara. Eu pus o troféu pro alto, assim, eu gritava. Foi merecido. E, né? Foi merecido. Um homem fantástico. Então, tá aberta aí a segunda edição da Mesa Redonda do Canto Praia Clássico. Obrigado aí pelo Thiago e pelo Alberto aí da Universo Curió
e companhia que está aqui nos ajudando, fazendo essa filmagem. Então pedir para eles agora, cada um falar um pouquinho, contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da história do que o Curió representa para você. Começar pelo seu Isair Alves, que foi um dos primeiros, o homem que começou a criação de Curió em cativeiro no Brasil, um dos primeiros aí. Não é assim. Não. Então ele conta. É muito peso para minhas costas e eu tô velho. Fala aí, seu Isair, vai lá. Vou falar, mas eu não vou falar o que ele falou, não, tá? Vou falar aqui. Realmente eu comecei, eu tinha 20 anos, eu morava em Indianópolis, na Avenida Jandira, 786. Só fala o ano que o senhor começou, por gentileza. O primeiro filhote de Curió que nasceu na minha casa foi dia 4/10 de 1961. Era uma novidade na época, era uma grande novidade, porque tinha a romaria para ver, era um viveiro grande, tinha uns 4 metros, e foi lá que nasceu o primeiro filhote de Curió na minha casa. Era uma fêmea muito bonita, uma fêmea grande, de bico amarelo, e eu morava na casa do meu pai. E tem uma história interessante que eu poucas vezes contei. O pessoal visitava muito a minha casa para ver a fêmea criando. Eu acho que ela já estava na 3ª ninhada, se não me falha a memória, e teve um senhor, foi dono de um Curió muito repetidor, acho que era o Dr. Licínio. Quem lembra aqui? Você lembra? Ela foi prefeito de Ibitinga. Dr. Licínio Arantes, foi dono do Donadias, inclusive, e fez a primeira gravação melhor do Donadias. Sem ele a gente não tinha gravação. Não teria gravação até hoje do Donadias. Eu vi o Donadias cantando na casa dele. E ele foi na minha casa e ofereceu $500 na fêmea. E eu disse, não vendo de jeito nenhum. E meu pai era um português baixinho, ele não falava 2 palavras, ele falava uma só. Ele só falou assim, ou vem, eu ponho tudo isso daqui para fora e tu vai junto. Repetiu. E foi aí que eu vendi a fêmea. Chorei, sofri, tinha 20 anos, 20 para 21 anos. E depois disso, acho que eu levei uns 17 ou 18 anos para voltar a criar Curió. Acho que foi mais de 17, 18 anos que eu consegui fazer uma segunda criação de Curió. Mas naquela época não tinha a facilidade que tem hoje. Eu levantava de madrugada para pegar grilo no campo, não tinha farinhada, não tinha nada. E em 1962, o governo de São Paulo importou a tilápia e soltou na Billings a tilápia. Quando começaram a pescar tilápia, os avós do Serginho desenvolveram o tenebro, pescava com tenebro. E alguém foi lá e descobriu isso para tratar de Curió. Isso facilitou muito a criação, criação pequena, porque depois, com o tempo, eu aprendi que ela também transferia um fungo e a gente perdia a maioria dos filhotes. Nós não tínhamos experiência para saber que era um fungo. E eu queria também ressaltar aqui que a história do Curió de criação em cativeiro, ela tem um divisor de água muito grande, na minha opinião, que é o Marcílio Piscinini. O Marcílio Piscinini, eu acho que foi uma grande pessoa que desenvolveu a criação em cativeiro. Criando em gaiolinhas, a gente criava em viveiro, em gaiolões. Ele passou a criar em gaiolinhas e ensinou muito depois a criação. Eu criei, mas não sabia criar, não sabia nada, porque também não existia literatura, não existia nada. E hoje não, hoje criar Curió eu acho que está virando canalha do vento. Põe um macho e uma fêmea numa gaiola, ou põe uma fêmea de vez em quando passa um macho, e aí já tem filhotes. Hoje o que se faz? Não adianta criar. Se não criar com genética, não criar com procedimento, não criar com uma qualidade muito grande, você vai ter Curió, só que você não vai ter um Curió ciborgue, você não vai ter um Analias, você não vai ter um Patrício, você não vai ter um Pachá. Eu acho que mas tem a facilidade. Eu gostaria de ressaltar a grande vantagem de ser Curió hoje,
se deve possivelmente na criação ao Marcílio, ao Palu, ao Jair de Marília, que realmente criavam o curió. E esse senhor que está aqui de cabelos quase brancos, porque se não fosse ele não teríamos nada para ensinar curió. O mestre Não dos teríamos mestres. nada, é o mestre dos mestres, é uma homenagem Esse é o cara. singela, mas com o respeito que é devido Muito obrigado. ao senhor Olívio. Tamo aí. Obrigado. E aí, Brás, conta aí um pouquinho aí. Não nada pra ele, agora ele tá bravo. E aí o seu Adelino vai fechar, né, a nossa mesa aqui. Nada que eu tava com o pra falar, você não deixou eu falar. Ele vai falar, não, mas agora você pode falar. Eu vou deixar você falar. Ó, primeira coisa, né, falar um negócio pra vocês assim, né? Eu e o Brás temos alguns amigos aí no Maranhão, né? E aí eu falo pros caras que o Brás tem o cavanhaque platinado agora e as pessoas não acreditam, né? E agora vocês aí, não tá platinado? Tá pardo. Tá pardo, né? Não pode ser loiro, mas Entendeu? tá loiro meu cavanhaque. Agora ele pinta, cara, ele pinta Eu o só preciso cavanhaque. descobrir qual é a pintura, porque o meu é branco, ele é mais velho que eu, hein? Que de vinil, né? Ah, não sei nada. Sou moleque ainda. Vai lá, velho, fala aí um pouquinho. Então, gente, Fala o que é o curió pra você, o que o curió representa Não. na sua vida e conta umas histórias Eu não aí. vou contar a história, eu tenho que falar a verdade. Mas Você história é fala, verdade. contar história pra mim é coisa que Não, mentira. história com E Não. é mentira, história com H. Eles já colocaram mais ou menos, aí o que é, o Isaí falou uma verdade, ele aqui falou, o que ele falou igual no caso do Ciborgue. O Ciborgue foi o Pelé. Às vezes eu vejo no grupo o cara falar, esses dias o cara foi comparar, não, porque o Ciborgue não repetia, porque hoje o Curió passa 40 cantos, e você deve saber quem. E eu falei, pô, mas que besteira que esse cara tá falando, mas eu não vou brigar com ele. Eu peguei embaixo e escrevi, olha gente, o Ciborgue a gente tem que respeitar. Não vou comparar com ninguém, mas que o Ciborgue foi um craque, foi. Acabou. Eu não podia deixar passar sem falar nada, porque é impossível o cara ficar maiando o Ciborgue, o cara não tem conhecimento. Porque é isso que eu falo muitas vezes, tem muita gente que, como o curió disseminou muito no Brasil, a gente vem sempre falando o seguinte, as pessoas estão perdendo referências, principalmente qualidade de canto de curió. Curió canto praia clássico é qualidade. Curió de canto praia clássico não é o curió que canta mais, que repete mais. É o curió que tem qualidade, né, Brás? E geralmente um curió com qualidade, um curió para torneio, se ele repetir muito, ele não é bom para torneio. O curió bom para torneio, você vê, o Ciborgue era repetidor, de vez em quando ele metia 20, mas ele era um curió regular de 8, 10, 12. O Universo, a mesma coisa. O Bugrinho Júnior também não passava muito. O professor. Então, quer dizer, tem que ter um conjunto bom. Agora, o curió, quando ele repete muito, muitas vezes a primeira coisa que ele faz é mudar de andamento lá na frente. Exatamente. E a tendência é perder uma nota ou mudar o andamento porque ele esforça, porque não tem jeito. Tem alguns, com exceção, que repete, o GP presente é um lazarento. Ele mete mais de 20 cantos e não muda. Mas isso aí é raro, é difícil. Igual o senhor Adelino falou, o Ciborgue, eu acho que não tem comparação ainda. Os caras falam que se ele cantasse hoje ele não classificava. Eu acho que se ele cantasse hoje ele estava no meio dos 5. Assim, mesmo tendo curió hoje cantando com mais balanço de canto do que ele e tal. Você está falando na qualidade. Na qualidade, e outra, apresentação. Ele cantava, ele chegava na estaca, ele sabia que era para ele apresentar, que ele estava sendo julgado. Ele apresentava como ninguém. Ele era todo, praticamente... Curió show. É show, show. Então é isso, agora eu comecei depois de Isaí, eu comecei a criar curió em 1975. Era no viveiro, né? Aqueles gaiolão de 2 metros. E o curió cantando junto, o galador cantando, a gente na época não escolhia canto, aqueles mateirão bom, quente que só, e cantava. E a gente, criava, mas não fazia canto, a gente não conhecia o livro ainda. E eu comecei, igual ele falou na gaiola pequena, quem quiser contestar pode, mas alguém deve saber. Quem trouxe a criação em partilheira para São Paulo foi eu. Criação em partilheira, na gaiola de ferro, quem trouxe foi eu. Nós conhecemos o Marcílio. Então eu fui no Marcílio em 1984.
conheci lá no Marcílio. E eu vi o Marcílio criando naquelas gaiolas, e eu comecei a conversar com ele, e na semana seguinte eu comecei a criar em gaiola de ferro e mandei fazer partilheira, punha até a tábua cheia de concreto, porque não tinha nem condição de ir no madeireiro e comprar tábua. Então tinha umas tabinhas lá, tudo meio cheio de concreto, eu lavei elas, pus aquele negócio tudo torto lá e comecei a criar na partilheira. Então isso aí eu posso falar. E a criação de curió, você vê muita coisa, o nego fala, não, porque ontem mesmo eu estava lendo lá, eu toco tal CD, aí tem um barulho de água, outro, eu toco, mas tem um negócio de música, eu toco tal CD, eu toco o CD do Capadócia, aí eu toco tal CD, depois eu mudo. Aí eu não acho muito isso não. Eu acho que a genética e o manejo andam juntos. Tem que ter genética e manejo. É as duas coisas. Aí o som, é lógico, tem que ser um som bom. Mas, sei lá, ele cantando certo ali, o curió cria. Tem curió que ele vem, a personalidade dele, entendeu? Ele vem diferenciado. Ele escutou aquele CD, mas ele canta, mas ele não assimila muito aquilo. Ele tem o jeito dele cantar e fica diferenciado. Só para você me permitir, você é mais jovem. No final da década de 50, 60, nós não tínhamos curió criado em cativeiro. Nós trazíamos curió do mar. Não tinha CD, era umas bolagens. Mas eu sou desse tempo ainda. Mas e por que os pardos vinham do mato, escutavam o pai cantar, vinham e dali um pouco estavam cantando um praia clássico? Mas, porque e não tinha tecnologia nenhuma. Só que era o seguinte, a porcentagem era pequena. Hoje você está dando trombada em curió clássico. Hoje está cheio de curió clássico, é aquilo que perdeu a graça. É aquilo que falou. Hoje você tem que fazer aquele diferenciado, o que faz a diferença. Exatamente. Porque curió clássico tem muito. Então hoje ele tem que passar para repetição. Você vai num torneio, você vê um curió clássico cantando, dando 2 cantos, 3 cantos, 2 cantos, ninguém olha. Ele canta com a categoria da bexiga e o cara não olha. Exatamente. Porra, impressionante. Ele está ali cantando, ninguém olha. Aí você anda mais pra frente, tem um curió que ele perde umas notinhas, faz alguma coisa, mas ele está repetindo. Aí os caras ficam Todo olhando. mundo para escutar o curió. E bate palma. Bate palma, o curió cantou na estaca, ele pode perder um té, comer um quim. Já tiveram torneios, né? A gente tava uma vez em Vinhedo, seu Isaías. Um curió repetiu um monte lá, mas, cara, praticamente fora de prova. Aí o pessoal, eu olhei assim pra cara do Brasil e falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Vitor, no começo dos torneios, você ia a um torneio, você tinha 70% ou 80% dos curiosos que estavam cantando lá, sem repetição. E era muito pouco. Por que o Ananias se destacou tanto? Porque ele era o grande repetidor. O Olívio vai lembrar, e o Adelino também, na época do Ananias tinha um curió que possivelmente hoje, se fossem os dois, seria melhor do que o Ananias, que chamava Arco-Íris. Arco-Íris. O Orfeu comprou e sumiu com o Arco-Íris. O Guimarães, né? Eu não lembro. O Arco-Íris era do Guimarães, né? O Orfeu comprou dele. Pôs um cheque dentro da gaiola. Eu lembro que o Orfeu comprou esse passarinho, nunca mais eu vi. Depois também saí de São Paulo. Mas o Arco-Íris, naquela época, o que eu me lembro lá, às vezes tem, o Alzheimer não deixa eu lembrar de tudo. Quando eles cantavam, a maioria de nós, eu era criança, perto de vocês, né? Ele cantava mais bonito. Ele era xodó. O Arco-Íris cantava mais para xodó mesmo. Então, mas a exigência era menos também. Ele não era tão lento. Hoje. Era mais lento, né? Hoje, O xodó é lento no tem cara, é O xodó não normal. era lento assim. O xodó ao vivo, ele era mais rápido, padrão normal. Vou falar uma coisa. Na gravação saiu lento. Mas o Arco-Íris cantava xodó. Você lembra do curió do Romildo, que era um xodózão, que a turma até chamava de sabiá, que ele cantava, chamava-se... o alemão encostou aqui, eu não vou lembrar. Passaporte, Ananias. Não. O Romildo foi um pouco antes de assassinarem o Romildo.
Não, já dá qualquer nome que você esqueceu. Não, Qualquer nome. Qualquer nome serve. eu não vou lembrar. Antes de É. terminar a entrevista, É Sabiá o nome Ô, dele. Brás, Não, para concluir aqui, fala. não eu quero falar mais. Mas fala um pouquinho do Mistura Fina. Então, o Mistura Fina foi um curió que a gente ficar falando, muitas vezes a pessoa não acredita no que você fala, então é melhor às vezes você ficar calado. Mas fala, Não, porque. agora é pra falar. O silêncio Agora às é vezes é pra melhor. falar, porque você é O uma Mistura Fina, referência. pra mim falar a verdade pra vocês. Porque eu sabe? quero que você fale do Mistura Fina. Agora você Brás, vai ouvir a verdade do E Mistura fale Fina. também do Bugrinho Júnior. Porque às vezes eu conto a história do Bugrinho Júnior pra algumas pessoas, os Não. caras falam, ah, é mentira, eu Dá falo o assim, livro não aí, é. o livro vai Não falar é que ele porque conhece eu- o Mistura Fina, ele pode puxar o vídeo do Mistura Fina e depois vocês voltam lá atrás. Eu vou falar E- o que foi o Mistura Fina. Eu Sabe sei. o que o Mistura Fala Fina lá. escutou Deus de novinho? É. Cyborg, o primeiro disco que o Olívio gravou do Cyborg. Tá bom? Mas não com defeito, né? Não, o disco que eu peguei não tinha defeito não. Ele ouviu o Cyborg, ele veio cantando, ele saiu cantando, ele dava um canto e meio, e eu ficava pé da vida que ele não saía. Eu falo aquilo ali, é que ele para no mata-burro, né? Para no mata-burro, acho que é o livro que me ensinou, nem sei quem me ensinou. Mas esse filho da puta para no mata-burro e não vai. Mas ele aprendeu no Cyborg. Mas aí o que eu fiz, cara? Eu falei, esse passarinho tem que sair daí, né? Eu não tinha, quer dizer, não tem até hoje, mas era mais cru ainda, né? Falei, eu vou colocar o laranja nesse passarinho, pra ver se ele vai. Meu, coloquei o laranja dele, no outro dia ele tava passando 6, 7, 8 cantos. Só que ele não cantava o laranja, né, Olívio? Então, eu acho que por causa daquilo, eu nem sei o que aconteceu, ele não deu mudança de andamento, ele não deu nada e ficou show. Aí eu falei, caramba. E foi isso, o Mistura Fina foi isso. Ele escutou o Cyborg e depois passou no laranja. Fala pra eles aí, eu tava até na sua casa Agora o naquele dia. Guilherme é outra história parecida. Eu tava na casa do Brás, cara, esse dia o Brás falou assim, Vitor do céu, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi, Brás? Não, nós vamos lá na minha casa lá, pô, Dona Fátima faz um arroz. Vocês têm que ir lá, gente, não é preciso fazer na mesa redonda na minha casa. Nossa, a próxima é lá, Na minha te casa. prometo, a próxima é lá. Te Tem uma prometo. piscina lá, vocês vão tudo do jeito quando vai cair na água lá. O Brás parece uma paca nadando. O filho dele, o Popó, me mandou umas fotos, cara. Ficou até com dó. Falou assim, eu não vou nem pôr nos grupos. Senão... Ele fica me procurando dormir no sofá pra tirar foto. Ele fica procurando. Eu vacilo e ele tira a foto. Aí, cara, eu tô na casa do Brás, o Brás falou, Vitor, vamos lá embaixo que eu vou te mostrar um curió. Aí ele falou, eu vou te falar um negócio, cara. Se eu te falar que um cara me pediu 10 fêmeas, eu peguei num viveiro, coloquei as fêmeas nas gaiolinhas pra separar. É verdade. E de repente, Vitão, passarinho no sol, e eu separando ali pra mandar, de repente eu escuto, eu falei, Fátima do céu, você escutou? Aí ela falou, escutei. Né? E o cara andando lá no quintal. E o cara lá de lá pra cá e o Brás assim. Pra me tirar a gaiola. Da fêmea. É ou não é, Brás? Aí eu cheguei lá embaixo, o Brás pegou, falou, Vitão, vem aqui ver. Aí o Brás pegou aquele passarinho assim, pardo ainda, puxou. E na época, cara, pra vocês terem uma ideia, na época do Universo, cara, foi o mesmo ano que saiu o Universo. Eu já tinha escutado o Universo, porque o Moretti gravou o Universo numa praça, né? E eu não conheci o Júnior ainda, eu conheci o Moretti. Moretti, Vitão do céu, escuta esse curió. Eu falei, Moretti, é craque, hein? É craque esse curió. Eu vou na casa do velho aqui, o velho me puxa o curió, eu falei assim, meu Deus do céu. O curió deu um show pra ele. Eu falei, cara, esse ano, cara, falei assim, cara, eu não sei nem o que eu vou fazer, não sei o que eu vou puxar, cara. Esses caras puxando esses curiós. E aí, cara, o Bugrinho passou lá 12, 16, passou mais de 20 e poucos samaritão. Eu falei, Brás do céu, o Vitor do céu, sexado como fêmea. Então, Né? é raro, aquele ano eu fiz naquele de Minas, é raro ser que saia doidado e errou dele. Errou, teve um monte que eu tive que pagar, porque quando vendi como macho e deu fêmea, o cara ligava e eu tinha que pagar. Mas quando eu vendia como fêmea e dava macho, o cara só ligava para poder falar, como é que eu faço agora? Porque deu macho e não devolvia. Eu levei um prejuízo, rapaz, mas o Buguinho salvou. Foi show, né, O Buguinho salvou, entendeu? Então para me tirar o Buguinho, porque o cara estava andando e o cara estava levando os machinhos também.
Ele estava escolhendo os machinhos. E as fêmeas num lugar e os machinhos no outro. Aí o buguinho canta lá, passou 2 semanas de tarde. Mas igual você deu, e o cara estava lá dentro do criador. A minha mulher estava anotando as números das anilhas para fazer as notas, né? Eu falei para ele, vê isso aí. Ele cantou de novo, ela falou, você vai deixar ir? Eu falei, não, fica aqui na gaiola aqui, e de vez em quando você bate o pé Já estava no transporte. Você me falou, você me falou. Eu falei, fica aqui perto. Sexado como feio. É. Dona Fátima Vitor, eu olhei e falei, Brás do céu, olha aqui. Falei, você bate o pé um pouquinho na gaiola de vez em quando, que na hora que ele vacilar, eu vou arrumar uma outra fêmea lá, vou colocar no transporte e vou enfiar aí. Pior que era o último de baixo da Olívia. Era o último de baixo. Aí eu peguei e fui lá para dentro, arrumei um transporte, coloquei uma fêmea de verdade, uma fêmea, né? De verdade? Coloquei a fêmea, sei lá, nem sei se era mais também, teria um monte mais. Aí fui lá, aí ele pegou, entrou lá dentro, falei para a Fátima, vai lá, qualquer coisa você me dá um grito, porque você quer falar comigo se ele for sair. E você fecha a porta. Aí ele foi no criador do fundo, a Fátima puxou a porta. Quando ela puxou a porta, eu levantei aqui, e tirei ele e enfiei os outros. Corri com ele lá para dentro de casa e depois vai na cama. Era um pouquinho de burro, vai embora. E aí eu vou falar um negócio pra vocês. O negócio que o Brás fala assim, parece até que você fala assim, não, o Brás não é honesto. Pô, não é isso, cara. O cara tá vendendo fêmea a 300, 200 reais. Pô, cara, eu falo pra ele, eu falo, Brás, para de vender fêmea tão... Não, Vitor, mas viveiro, cara. Lotado de fêmea. Né? E, pô, você vê, o cara é comercial, o cara vive disso. Passa uma dificuldade tremenda. Agora tá difícil, hein? E, cara, e esse negócio da cama dele é interessante, né? Que eu fiquei sabendo dessa história aí, cara. Aí um belo dia eu fui na casa dele, cara. Aí vocês viram, eu tava lá conversando com a dona Fátima. Eles falam no grupo, tá debaixo da cama. Aí eu peguei, cara, eu falei, dona Fátima, eu posso entrar no quarto da senhora? Pode, Vitor, vai lá. Aí eu cheguei embaixo da cama, tinha os 4 gaiolas com fardo lá. Eu falei, eu vou levar esses fardos tudo embora. Não é desonesto, Não é. Debaixo da cama, não é desonesto você vender uma coisa e entregar outra, vender e falar que se você não querer vender, você não é desonesto. Você entendeu? Mano, se eu deixar isso aqui lá, o cara vai querer levar. Isso aqui eu não posso deixar. Você esconde, velho. Adivinha o que aconteceu? Eu falei, Brás, eu vou levar os quartos debaixo da cama. Pegou tudo. Então, voltando lá no bugrinho, então, o Mistura Fina aconteceu isso. Ele escutou o ciborgue e depois eu coloquei o laranja. Lembra quando você me arrumava os laranjinhas? Eu ia buscar, né? Quando ele começou, ele não tinha nem vendendo na praça, ele me dava, porque isso aí ele me dava o CD. Difícil ali. Aí, CD. Aí veio o Bugrinho cantando, mas eu não gostei do andamento do Bugrinho quando eles estão cantando, sabe? Escutando Laranjinha. Eu achava ele meio acelerado, sei lá, não estava gostando, mas já saiu repetindo. Falei, cara, não tá bom esse curió, o outro eu Mistura Fina, eu mexi. Falei, eu vou escagar esse curió. Se não der, põe para criar. Meti o prata balanço. Ninguém acredita numa coisa dessa. Verdade. Acredita quem quer. Aí fui eu para o balanço dele. Falei, eu vou estragar ele. O curió virou aquilo. Você entendeu? Ele acertou o andamento, ele não ficou cantando nem para balanço, nem nada. Sei lá, o que o Buguinho não cantava? Pra mim cantava ouro. Você vê, nunca escutou ouro. Ele misturou os dois. Nunca escutou e o Mistura Fina. O que o Mistura Fina cantava? Pra mim era vermelho. Ah não, mas o Mistura Fina eu estou fazendo confusão. O Mistura Fina eu coloquei vermelho. Não foi laranja. O Alegrete. Lembra quando você lançou o Alegrete? O primeiro Alegrete que você lançou. O Mistura Fina, vamos corrigir isso aí. O Mistura Fina escutou Ciborgue e depois o Alegrete. O Bugrinho escutou o laranja e depois o prata balanço. Senhores, conta pra gente aí um pouquinho aí de um pouquinho das suas histórias, um pouquinho aí do Ana Dias que o senhor julgou. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, de participar. Eu também, eu vou cortar o seu pouco, você não deixou terminar. Você não deixou terminar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Vitor, agradecer a diretoria da Cerca por estar cedendo espaço para a gente, né? Porque a gente precisa de espaço. Hoje em dia,
tudo para nós é difícil. Para nós que é criador hoje, está um absurdo de difícil, é só perseguição, os clubes estão tudo passando aperto, a gente não sabe hoje o que fazer, o que é certo, porque o IBAMA colocou todo mundo na irregularidade, eles foi mudando a portaria, e vou ser sincero para vocês, eu gosto de criar curió, é uma paixão, igual o Vitor sabe, eu sou criador comercial, eu dependo disso, mas eu não coloco em primeiro lugar o dinheiro, eu coloco em primeiro lugar a amizade. Entendeu? Eu não ponho um cifrão na frente não. Às vezes o cara chega em casa, quer um passarinho, não pode pagar aquilo que eu quero, eu vendo. Fêmea, quantas fêmeas eu já dei para os outros para começar a criação, entendeu? Então, se eu soubesse que a gente ia chegar onde chegou hoje, eu vou ser sincero, de coração, estou falando pouco para falar não, eu nunca na vida tinha mexido com o passarinho. Porque vocês sabem o sofrimento meu, eu brigo com o IBAMA há 10 anos por causa de uma multa que está em R$28 mil. 28 mil? 28 milhões, não é fácil você conviver com isso, isso é uma carga nas suas costas, você faz de conta que nem nada, mas entendeu? Foi julgado dia 9 de janeiro, o juiz anulou tudo, deu ganho de causa para mim, mas eles já estão recorrendo, quer dizer, hoje eu estou mais tranquilo, eu estou mais confiante, porque eu acho que eles vão perder de novo, entendeu? Porque o cara falou para mim, a partir da hora que eles perderam em primeira instância, dificilmente vai reverter, porque por 3 causas lá que o juiz deu ganho de causa para ele, não foi por uma causa só, por 3 É o que eu sempre falei para você, Braz, Deus é justo e Ele sabe. E eu quero ressaltar uma coisa aqui. O cara um dia falou assim para mim, nossa meu, mas você com uma multa dessa e você fica tranquilo? Falei, moço, e a Milena sabe, você pode lembrar que eu falei para ela, e eu falei para essa mulher que foi lá do meio ambiente, no meu quintal, não estou fazendo. A Milena, a primeira vez, eu falei, Milena, eu não estou esquentando a cabeça, não, eu vou ganhar isso aí. Ela ficou até com ela. O dia que a mulher do meio ambiente foi lá fazer vistoria, porque o IBAMA já tinha feito, ela não tinha que nada que ir lá fazer, isso é perseguição. Porque o IBAMA já tinha feito, já tinha aprovado, já tinha dado laudo, já tinha dado tudo. Pois ela fez questão de ir e ainda foi sem falar nada, chegou lá 10 horas. Mas graças a Deus ela não achou nada. Mas até agora não liberou o certificado de manejo, isso é perseguição. Então eu falei para ela lá também, falei, moça, você não precisa me perseguir por causa da multa não. Ela falou, não, mas não é por causa da multa. É sim, porque a multa você pode esquecer que essa multa eu vou ganhar. Falei para Ana Carolina, e falei, ó, eu já venci coisa pior do que isso. Essa multa para mim não é a pior coisa para mim não. Porque às vezes eu brinco, né? Eu brinco e eu tenho muita fé. Tem que levar uma boa. Eu tenho muita fé. E eu tenho muita fé. E às vezes eu brinco assim, quando vem para mim, vem tudo a mais que para os outros. Tudo que vem para... Você vê a multa que vem para mim. Mas e o curió não veio bom também? Por isso. Por isso que eu falo, tudo que vem para mim vem a mais. Quando eu dou sorte de sair um curió, ele sai craque. E vocês vão escutar o surpresa, eu mudei o CD dele. Se você vê o que aquele curió está cantando, não é porque meu eu não estou vendendo também, não estou fazendo propaganda. O curió Vai ser uma surpresa. Vai ser uma surpresa. vai. Mas vamos lá. Ele já é surpresa. Então deixa eu terminar, não. Não, você fala, então vai logo, velho. Então, eu falei, essa multa, agora eu vou entrar no lado pessoal. Essa multa para mim não é a pior coisa que eu recebi até hoje. Eu já venci 2 batalhas que é muito pior do que essa multa. Uma foi meu filho que teve câncer com 11 anos. Não é muito pior do que uma multa de 28 mil? Muito pior. E quem te ajudou? Não tem comparação. O Olívio foi um cara que eu não tem palavra. Eu não gosto nem de falar que eu me emociono. Eu emociono com isso aí. Fala Não gosto nem de falar, porque não gosto nem de falar. você tem que falar porque eu chorei junto com você no seu quintal quando você me falou isso. Não, Eu porque, conheci o Braz, cara, e o Braz... Peraí, deixa eu falar agora. O Braz colocou um queijinho mineiro assim, um café, e ali eu conheci a Dona Fátima, né? E o Braz começou a contar essa história pra mim, e eu comecei a chorar. Porque falar mal dos outros é fácil. E ele falando de tudo que o Olívio fez por ele, cara, e eu falava assim, pô, Braz, tem um puta de um carinho por esse homem aqui, cara. Não, foi, olha. Um amor pelo Olívio, e às vezes as pessoas falam, pô, você gosta tanto do Olívio, cara, mas eu falei assim, cara, tem coisas que a gente guarda, que a gente sabe, que o mundo do curió não sabe, as pessoas não sabem. As pessoas sabem muitas vezes até um desabafo, falar mal de Serginho,
Fala mal do Zaire, fala mal do seu Adelino, fala mal do Brás, fala mal do Vitor, fala mal do Gomes, fala mal do Marquinhos, fala mal de você. O pessoal sabe falar mal, mas o pessoal não sabe a história daquelas pessoas, que aquelas pessoas já fizeram pelo Curió. E o vínculo de amizade, o carinho e o amor que a gente tem aqui um pelos outros. Eu até peço desculpa para vocês, gente, mas eu de vez em quando eu tenho que desabafar. E eu acho que é uma coisa boa, é uma coisa que aconteceu. Eu acho que o povo tem que saber. Você entendeu? Isso é um agradecimento que às vezes eu faço na hora. Então, esse homem aí, o que ele fez, meu filho tratava pelo SUS, na época nem carro eu tinha. Esse homem me ligou um dia na minha casa, ele conheceu minha voz, que eu não reclamei para ele. Meu filho estava fazendo quimioterapia e ele tinha ficado internado em São Paulo com a minha mulher, e ele me ligou de manhã, 9 horas da manhã, e ele falou: Brás, o que está acontecendo? Você lembra disso, não lembra? O que está acontecendo? Eu falei: não está acontecendo nada. Ele falou: está sim. Está sim. Eu falei: não está. Aí eu: não, é que meu filho ficou internado em São Paulo, ele está fazendo tratamento assim, assim. Ele falou: meu, por que você não falou para mim? O diretor daquele hospital é meu amigo. Aí perguntou qual a parte que ele estava. Isso foi questão assim, rapidinho. Foi 9 horas, mas da noite, né, Olívio? Aí, o Olívio desligou o telefone. Daí, uma meia hora, ligou um médico para mim, doutor Capelano. Você tem contato com ele? Renato Capelano. Ele parou. Tá vivo, tá velhinho, mas queria ver aquele homem de novo. Renato Capelano. Aí, ligou para mim. Falou: Brás. E eu estava meio inseguro, né? Porque tratando pelo SUS, os médicos não te atendem direito. E lá em Mogi, ele ia fazer um tratamento em Mogi. Fui ajudado por outro passarinheiro. Você vê, ele ia começar na segunda a fazer quimioterapia em Mogi, que estava começando o tratamento do câncer lá. O Chico do Cachimbo, lembra o Chico do Cachimbo? O Chico do Cachimbo foi em casa no domingo, viu o curativo dele aqui, que ele tinha tirado os gamos do pescoço, falou: o que seu filho tem? Eu falei: vai começar a fazer quimioterapia amanhã aqui. Ele falou: não! Ele era diretor daqueles planos de saúde do Negócio. Você vai fazer na Seca Amargo. Amanhã, 9 horas, eu estou te esperando lá. Por isso que eu gosto de passarinheiro, eu gosto de passarinho por causa disso. Você vê o vínculo de amizade que cria, né? Porra, meu! A amizade que eu tenho através disso. Aí no outro dia eu estava lá esperando, aí começou a tratar pelo SUS. Aí depois o Olívio entrou, o Capelão ligou para mim e falou: o seu Olívio me ligou, velho, fica tranquilo, seu filho tem 90% de ficar curado. Falei: beleza, doutor, muito obrigado e tal e tal. Ele desligou, minha mulher ligou. O que aconteceu? Eu falei com o Olívio, falei com o médico que é chefe, aí o médico falou: eu sou o chefe da equipe que cuida dele, doutor Capelão. Ele falou assim: não, é que mudaram nós de quarto, fomos para o quarto que tem televisão, para ficar sentado na cadeira, né? Agora tem 2 camas, mudaram o medicamento, porque tinha um medicamento para não dar vômito, vinha da Argentina, custava R$700 a caixinha, do SUS não tomava. E agora ele foi fazer a primeira quimioterapia e já deram o remédio para ele não ter ânsia de vômito. É isso aí. Tratou melhor do que os caras que tinham convênio, melhor do que os caras que estavam pagando. Ele era mais bem tratado. Entendeu? Então é coisa que não tem preço. Não tem preço, entendeu? Mas, desculpa, gente, eu desabafo, mas é igual eu falei, igual a multa agora, eu já ganhei já a primeira. E sempre tive fé que eu vou ganhar, que não foi a batalha mais difícil, não. A batalha mais difícil é a doença. Aí, não contando, eu aneurisma cerebral que a minha mulher teve 5 anos depois, e hoje não tem uma sequela de dirige para todo lado. Ele faz um arroz com feijão que quem não conhece uma vai lá. pessoa que tem aneurisma, não tem uma sequela, levou 18 pontos na cabeça. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia. Falar, nem não sabia de nada. Nem sabia disso. Então, Tem uma frase. Nada na vida da gente é por acaso. Nada. Nem o tropicão maluco. é verdade, mas é verdade. E a gente colhe aquilo que planta. É verdade, mas é não. Sabe? O que você plantou, Canteiros? Não é de graça. Você plantou. Então, e Deus sabe o que faz. O que falta na gente, às vezes, é a compreensão. A gente é muito falho, Deus é muito bom. Ele não é falho. Ele faz pra gente o que a gente não merece. Não, mas a gente merece. Entendeu? Senão ele não faria. Mas Deus ele é justo. Mas ele é muito justo, mas a gente não é. A gente não é, mas a gente merece. Porque se não merecesse, não tem. Merecimento. É o mérito de alguma coisa que você fez. É o que ele Não, mas o caso da minha mulher foi gozado. O dia que fez 5 anos, que meu filho, porque ele tinha 5 anos para o problema poder acontecer de voltar. Então eu tinha aqui cada 3 meses. Então quando fez 5 anos, eu conversando com ela, né? Falei: graças a Deus, venceu os 5 anos, agora ele vai de 3 em 3 anos.
né? Venceu o 5 anos, que o médico já tinha falado, o doutor Capelano falou. Passou 5 anos, falei, venceu o 5 anos. Na outra semana minha mulher deu derrame cerebral. Venceu. E ficou inteira, boa. Graças a Deus. Vamos lá, seu Gomes. Fala aí, por favor. Vamos lá. Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, do Vitor, que tem divulgado tanto o Curió no Brasil. Né, acho que esse mérito é muito grande, que ele tem já há alguns anos. Agradecer a Cerca, que nos cedeu o local. Né, a Praça Ciborgue, que é um lugar histórico para nós. Né, e eu prometo ser um pouquinho mais breve do que o Praça. Tá? E eu também, eu sou filho de curioseiro, né? Meu pai era criador de curió. Naquela época existiam menos criadores e mais mantenedores. Então meu pai foi mais um mantenedor. Chegou até a criar um pouquinho, mas era muito difícil. A criação naquela época, como o senhor estava falando, era muito complicada, muito complexa. Tinha que criar em viveiro, os pássaros eram mateiros, então era muito difícil. Tinha que buscar capim na valha de níquel, tinha que buscar cupim. Depois apareceram as larvas de tenebro, que o curió mateiro, ele vinha, se amansava ele com a larva de tenebro. Você mostrava a larva ou o cupim, ele amansava, vendo a gente, né? A gente amansava ele com isso. Hoje os curió nem pegam. O curió não pegava ovo naquele tempo, não existia isso. A primeira vez que eu vi um curió começar a pegar ovo foi acho que se não me engano, uma daquelas Camila do Juvencio. Né? Foram as primeiras fêmeas dele. O Juvencio em Bauru foi um dos Bom dia, senhores, bom dia. Foi um dos primeiros criadores que nós vimos também criar em gaiola pequena. Né? Na década de 70, se não me engano, em 72, 73. O Marcílio foi o primeiro, ele né? copiou. Não. O Marcílio foi o primeiro em gaiola de ferro. O Juvencio criou em gaiola de madeira, já grande. Isso, mas era gaiola, não era viveiro. Na partilheira, o primeiro que trouxe para cá, para São Paulo, foi eu, em prateleira. Entendeu? Ele criava o Palu, o Antônio Carlos, que já criava em gaiola. Inclusive o Antônio Carlos, eles usavam um sistema que dava certo, o Olívio deve saber disso, não deixa de falar. Ele usava uma fêmea em cada quarto. Agora você fica quieto. E agora, para vocês terem uma ideia. Ele fazia o esquema sem querer. Para vocês terem uma ideia, nós começamos, pra vocês entenderem um pouquinho da mesa, nós começamos uma parte de história e agora nós vamos começar em uma parte técnica, falar de canto de curió. Aí eu vou deixar o Serginho falar, que é um cara que tem muita experiência, o Marquinhos, o Olívio. Entendeu? Eu não quero nem falar, cara, porque eu sou um menino. Deixa o Marquinhos falar que ele não falou ainda. Fala lá, senhor. Deixa o seu homem falar. Só aprendendo. Concluiu. Se você me permite uma partezinha, não que nem do braço. Vamos aí, caramba! Quando a gente começou a criar cativeiro, eu não me lembro quem, mas isso foi na década de 60, no início da década de 60, que foi na minha casa e falou, ó, por que você não arruma 3, 4 fêmeas de canário e deixa elas sem comida e depois você põe ovos para elas comerem e as fêmeas de curió junto para elas aprenderem a comer ovo. E eu ensinei nessa época minhas fêmeas com fêmeas de canário. Sabe, elas aprenderam a comer ovo por fome, porque eu não dava. Eu ensinei diferente. Assim Deixa eu falar como é que eu ensinei, ele tá falando. Sabe como que eu ensinei a fêmea a comer farinhada? Como? Naquela época? Comendo junto com ela! E é batata até hoje. E até hoje é batata. A fêmea que você quer que ela pegue um negócio, o filhotinho nasceu. Primeiro dia, segundo dia. Primeiro dia está muito pequeno. No segundo dia talvez dê certo, mas mais no terceiro. Você pega a farinhada e joga nas costas dele. O que ela vai fazer? Ela vai limpar ele. Ela vai limpar ele, ela pode ser qualquer fêmea. Ela vai limpar o filhote, ela pega aquele negócio lá e tal para limpar, ela vai comer. Em cima, nas costas dele deu certo. Você quer que ela pegue a larva? Corta a cabeça da larva, corta a cabeça dela,
coloca nas costas do filhote. Não deixa cair no fundo, que às vezes ela puxa o pé dele sem querer. E a farinhada também, se você deixar cair no fundo, o filhote está muito novinho, arrisca ela puxar a perna. Então você tem que caprichar nas costas. Você joga a larva, coloca a larva nas costas do filhote. Aí você acha que ela vai deixar a larva nas costas do filhote? Vai, ela é mãe dele. Ela vai lá e tira. Na hora que ela bica para tirar, ela sente gosto. No segundo dia ela está comendo. Não, eu quero ver. Faz e depois faz. Faz, eu provo para vocês que é verdade. Vai lá, só. Muito legal, muito legal. O Braz é cheio de mandinga, ele sabe um monte de coisa, um monte de... ele tem assim, uma série de recursos de aplicabilidade prática na criação que é muito interessante. Obrigado, a gente senhor. vê vídeos dele muito interessantes e explanações muito importantes. Aquela questão de tirar o ovo da fêmea. O Braz tem uma experiência que é muito importante e que conhece muito sobre medicamentos, ainda que empiricamente. Nunca teve uma formação científica a respeito, pelo que eu saiba, mas ele tem um conhecimento empírico muito interessante, muito importante para que nós preservemos isso, sabe? E que, aliás, da nossa turma aqui, o que é mais importante é esse empirismo mesmo, que foi sido absorvido durante os anos, né? Por todos aqui, e especialmente por alguns, né? O seu Olívio, né? O Marquinhos, que apesar de ser mais jovem, é um indivíduo de uma experiência muito grande, né? Já cria curió há muito tempo, desde criança, né? Jovem de Cuts, né? Ele tem um dermatologista ótimo. Então, eu particularmente mandei pintar meu cabelo de branco, para misturar na nossa turma. Mas eu gostaria que o seu Olívio saísse do sol, porque eu estou preocupado com isso. Tranquilo. Mas naquele tempo, a gente tinha curiosos muito bons, né? Tinha o Xodó, que era o Anadias, o Arco-Íris realmente foi um curioso maravilhoso. O seu Victor Mazon tinha uns dois curiosos, Tiradentes, e ele tinha o Prelúdio, se não me engano, também. Também era muito bom. Mas o Tiradentes... O Tiradentes ganhou, inclusive, do Anadias algumas vezes. Né? Era um curió muito bom. Depois o seu Dr. Licínio tinha outros curiosos, comprou o Anadias, mas tinha outros curiosos bons também. O seu Herbes de Lins tinha o Pelé. Lembra do Pelé? Que andou ganhando bastante, tem o Pelé. O seu Herbes tem uma curiosidade muito interessante do seu Herbes, é o seguinte: a primeira vez que eu vi alguém escrever a onomatopeia do canto do curió, né? Quim, teté, tio, ele era o tio. Eu ia falar que aquele xodó. Não, essa é brincadeira minha. Mas a primeira vez que eu ouvi alguém escrever onomatopeia foi o seu Herbes, que ele escreveu no cartão dele. Né? Herbes Zeferino, se não me engano, Gonçalves, e em cima tinha a onomatopeia do canto curió, foi a primeira pessoa. Né? Aí depois as pessoas começaram a usar essa onomatopeia. Né? O Romildo falava com muita eloquência, né? O Romildo também foi um grande criador que tinha uma loja aqui no 25 de março, né? Ele foi criador não, mantenedor. Porque naquele tempo, a maioria não criava. Criava abundância no Era mato, muito grande. difícil criar. O seu Isabel criou, pouca gente criou. Dos que eu conheci, eu era, né, na época eu morava em Bauru, eu vim morar em São Paulo, eu já tinha 18 anos, vim fazer faculdade, né? Isso foi em 74, 75. Né? Mas até então eu já vi curió a vida inteira, desde criança, né? Acompanhava meu pai, ia para o torneio, era fascinado por isso. E claro, o curió é muito interessante porque envolve muito as pessoas e acaba gerando, inclusive, amizades que são muito interessantes, como nós já ouvimos aqui. Né? Eu não vou voltar a falar, porque senão ninguém mais fala. Mas como nós já vimos aqui, né, gera amizades muito interessantes. Né? A gente acaba tendo muitos amigos verdadeiros que vêm por causa da gente ter curió. Então o curió é muito... O curió é o amigo do homem, né? O indígena. Antigamente a gente chamava de avinhado, né? E agora virou curió. Curió quer dizer amigo do homem, mas eu acho que é o pássaro que faz amigos também, por outro lado.
né? Um aglutinador muito interessante. E nós tivemos, né, vários curiosos muito bons e depois a criação foi se desenvolvendo, claro, começou aqui, né? E outros começaram a criar também, o próprio Marquinhos começou a criar muito jovem, né, Marquinhos? Década de 70? É 1980. 80, década de 80. O Juvencio, na década de 70, já criava relativamente bastante, né? Foi a primeira vez que eu vi pegar o disco do Ana Dias. Eu não sei se já esteve antes, o senhor deve saber melhor do que eu, mas o Juvencio pegou um disco do Ana Dias e arrumou aquela gravação, levou num selo marrom. Isso, um selo marrom, levou num camarada que trabalhava com áudio numa rádio, se não me engano, lá em Bauru, e arrumou o disco do jeito que ele achava que ficaria melhor, né? E aí fazia em fita cassete, né? E os rapazes como esse que estão nos filmando nem sabem que era fita cassete. Isso é coisa que não existe, né? Hoje em dia. Então, e aí ele tocava na fita cassete. Agora, uma coisa importante da gente observar, que já foi comentado aqui, naquele tempo era muito difícil a gente encartar um filme. Difícil não, encartava, mas era muito mais difícil do que hoje para encartar um filme. Porque era aquele CD bolachão, então você dependia da agulha, da rádio vitrola, lá do aparelho de tocar. Aí, meu pai, queria ser perfeccionista, ele comprou um aparelho de fita de rolo, Macai, custava uma fortuna aquela porcaria, um amplificador, não sei o que, para melhorar, mas aquilo era tudo muito ruim. E depois, com o tempo, a tecnologia foi melhorando, hoje nós temos o CD, nós temos o chip, melhora tudo, e eu acho que uma homenagem, né, uma lembrança justa tem que ser feita. O seu Olívio fez um trabalho nos CDs que realmente modificou muito e melhorou muito. E sempre melhorando, né? É, o canto do Ana Dias, por exemplo, para quem já ouviu o Ana Dias cantar, o Ana Dias era um craque. Só que o CD do seu Olívio canta muito melhor do que o Ana Dias. Então, mas o Ana Dias era um craque. Não pode... Já tem uma gravação do Ana Dias, acho que você também deve ter. Em 71 foi gravado, tem o caminhão, o cachorro latindo. Ele lá ele tem a abertura, ele vira na primeira, não tem nada a ver com o que canta hoje. Dessa gravação que nós tiramos o selo ouro na época para fazer cassete. E no fundo ainda aparece o barulho do caminhão. Parece uma... Eu tenho uma coleção, desde a época que surgiu, eu tenho não sei quantos tem uns autografados por você, que aquilo é meu xodó, né? Um dia vai fazer leilão e vai custar caro. Eu sei, tem certeza. Essa gravação de 71, se não me engano, foi do seu Walter Moretti, não foi? Não, era do Licínio. O Licínio que gravou. Moretti nunca gravou. Nunca Ele gravou? aperfeiçoou. Ele pegou a gravação do Licínio e lançou o disco. E aperfeiçoou. Por 30 anos. Ele lançou Não aperfeiçoou, porque não tinha como aperfeiçoar. Não tinha. Ele fazia seco, ele só jogava o canto um atrás do outro e não tinha. Por isso que tinha abertura, corte de canto. Ele não tinha. Tinha tudo na defesa. Olívio, em que ano saiu 30 anos? Você 80, lançou 50 anos. 85. 85? 85 saiu o 30 anos. E 89 saiu o selo ouro em cima do 30 anos. Bom, então para terminar, eu só acho que seria muito importante nós focarmos um pouco em fazer com que essa cultura do curió continuasse existindo, continuasse presente. Nós precisamos de jovens entrar no nosso meio e nós precisamos de uma proteção legal maior. Eu me lembro que na década de 70 todo mundo caçava passarinho à vontade, não tinha problema nenhum. E claro, hoje a gente entende que o mundo ideal é esse que nós temos hoje, que a gente cria, né? Ninguém mais caça, ninguém mais quer o curió caçado. Então o IBDF, que depois virou IBAMA, Instituto Brasileiro de Defesa Florestal, ele entrou para nos ajudar. Eu me lembro disso muito bem, eu vim aqui, ajudei a separar as anilhas, eu era menino ainda, vim com meu pai era presidente do Clube de Bauru, meu pai que fundou o Clube de Bauru, foi o primeiro presidente, e aí o IBDF nos ajudava. A ideia é que o governo, né, através do IBDF,
fomentasse a criação de pássaros. E eles, efetivamente, no começo, eles nos ajudavam, nos orientavam. Foi em 72. Foi 70 e qualquer coisa, 72. não me lembro exatamente, mas eu me lembro que foi na década de 70. Né? E depois distribuíram as primeiras anilhas, se não me engano foi em 75 ou 76. Né? As primeiras anilhas, até tenho aí a anilha número 1, que eu já mostrei para vocês, na verdade, que eu que separei e ganhei a anilha, né? E ganhei as primeiras. E aí, depois disso, depois do ano 2000 aí, o IBAMA entrou e tem nos atrapalhado muito, colocando entraves burocráticos, né? E atrapalhando sobremaneira, fazendo instruções normativas que são até fora da Constituição e principalmente fora dos acordos que o Brasil tem internacionais, né? De acordo com as leis internacionais, de acordo com as CITES, com a ONU, né? Cometendo arbitrariedades como essa que cometeram com o Braz, né? Não quero muito falar do Braz, senão a gente não fala mais. Mas Não, eu já calei a boca. Eu quero com você, Braz, você mora no coração. Mas cometendo arbitrariedades, como essa com o Braz, é um absurdo multar um indivíduo em 28 milhões. Então vamos lá, aquele problema lá em Mariana foi multado em muito menos do que o Braz, porque tinha passarinho. E você sabe que o Mariana acabou com o Rio Doce. E acabou com o Rio Doce. E sabe essa febre amarela que está tendo aí? É causada por aquilo lá. O cara disse que acabou o saco e tal. Bom, enfim. Mas, então, quer dizer, é um absurdo, é uma arbitrariedade. Por quê? Porque eles são ideologistas. Nós temos lá dentro hoje do governo, né, que isso foi incutido desde o final do governo Fernando Henrique, né, nós temos uma filosofia muito grande lá dentro do ideologismo, de pessoas que são ideologistas, não são técnicas, não são pessoas conhecedoras, não são estudiosos, são pessoas que agem dentro de uma ideologia falaciosa. Porque é muito fácil você falar, coitadinho do bichinho está preso na gaiola. Né? Sabe, a pessoa não tem ideia de que o pássaro, primeiro, o sentimento de um ser humano e o sentimento de um animal qualquer é muito diferente. O sentimento entre as pessoas é diferente. Né? Então, isso são coisas assim, você consegue fazer observações. Veja, se o pássaro está criando em gaiola, se ele está criando é sinal que ele está bem. Né? Então cria muito mais em gaiola do que em cativeiro, do que solto. Né? Então ele em gaiola cria muito mais ninhadas todo ano, né? E durante muito mais tempo, eles ficam muito mais longevos, que os pássaros na natureza vivem 4, 5, 6 anos. Né? Tem uma fêmea com 15 anos. Então tem fêmeas com 15, 20 anos criando. Então nós precisamos hoje lutar contra esse pessoal ideológico. Nós temos que lutar contra isso. Né? Eu não quero me delongar muito. Né? Isso tudo vem dos escritos do Antônio Gramsci, que era um filósofo marxista, que era italiano, né? Que escreveu muito sobre isso. E os nossos políticos atuais são muito focados nos ensinamentos do Gramsci. Se vocês lerem, vocês vão ficar, alguns já leram certamente, e os que não leram, se lerem, vão ficar estarrecidos com o que ele fala. Né? Então eles realmente têm uma ideologia de implantar um comunismo e tal. E o Brasil hoje já, pelos principais analistas políticos do mundo, o Brasil hoje tem um sistema comunista muito parecido com o cubano, né? Infelizmente. E então, é uma forma de cercear o ser humano, tolhendo a possibilidade de ter pássaros, tolhendo o indivíduo poder andar armado, tolhendo. Você vai cercando as pessoas, infelizmente. Nós precisamos lutar contra isso. E hoje nós temos, pelo que eu entendo, tem uma entidade que está lutando muito contra isso, que é a Abrasa. Todos nós precisamos dar contribuições. Não adianta a gente fazer vaquinha para ficar ajudando. Nós temos que dar contribuições mensais, senão vai acabar essa brincadeira nossa. Mas desculpem aí meu desabafo. Né? Eu espero que
todos tenham cumprido. Meus parabéns, João. Muito Você obrigado. fala muito bonito e com técnica. Estou aprendendo com o Braz, viu, gente? Pessoal, Grossa, rapaz. agora vamos entrar em algo muito importante, que é falar Sol. qualidade, Mais pra cá. qualidade de canto, tá? Qualidade de canto, técnicas de julgamento, análise do canto praia clássico. E cara, para falar disso não poderiam ter pessoas melhores aqui hoje do que o Olívio, o Marquinhos, o Serginho, que são pessoas que estão lidando há muitos anos com o canto praia clássico. Queria que o Olívio contasse um pouquinho da história de como que vieram os selos, de como que vieram os CDs, de como você surgiu no Curió, e aí falar um pouco aí de julgamento, e aí a gente entra para a parte do Marquinhos, que tem muito a contribuir, e eu e o Serginho a gente finaliza um pouco aí, tá? Falando sobre manejo de canto. Vamos lá, seu Olívio. Para quem não conhece, é o Papa do Curió. Sempre. Sou um aficionado pelo canto mesmo do Curió, desde 1951. Eu venho ser juiz da federação desde 82, portanto 35 anos jogando Curió, e sempre buscando mais qualidade no canto. E acompanhando a qualidade, que é uma evolução, na década de 80 apareceu um Curió chamado Miracatu, que veio trazer toda a qualidade do canto, que tinha todas as notas, entrada de canto, batida e tudo mais. Na década de 90 apareceu um Curió chamado Campeão do Vale, que também impressionou todo mundo naquela época de torneio, na década de 90. Depois, na época de 2000, apareceu dois Curió, que foi o Ciborgue e o Império do Egípcio. O Império do Egípcio tinha uma qualidade de batida de praia, o que nós chamamos de batida Pedro Taques. Poucas vezes a gente viu um Curió com aquele tipo de batida lá, porque na região de Pedro Taques, quando a gente caçava, ele tinha a batida mais fechada, tipo tué, tué, tué. E na Praia Grande, que a gente caçava lá, as batidas eram abertas, era tipo tuá, tuá, tuá. Então praticamente não dava conjunto com o andamento de canto. Então a gente preferia sempre que colocasse a batida Pedro Taques. E apareceu então uma época, para a gente relembrar, esse Império do Egípcio, que realmente foi, não era muito repetidor, mas tinha uma qualidade de canto excelente. Tá? E depois, na época de 2010, apareceu ali o Curió Professor, o Curió Universo, e vem se arrastando até hoje com o Guga Filho, com o The Best e assim por diante. Então, procurando sempre a qualidade de canto, eu acho que até agora o que eu ouvi de melhor foi um Curió chamado Universo. Ele era mais completo em voz, em andamento, em batida de praia, em balanço e até apresentação. Ele chegava a passar em média 9, 10 samaritás e de repente ele dava uma puxada de 16, 17 cantos. Então quem tem essa gravação vai perceber o que é uma qualidade de canto que apresenta até hoje, é o Universo. Tá? Quanto aos CDs, eu adquiri os direitos autorais em 89, comecei a gravar em 91. Corri um risco de achar, porque naquele tempo tinha um disco selo verde, que o Ana Dias ele errava a entrada e começava a fazer a entrada lisa e o Samaritá no segundo canto. Era um defeito. Mas tinha muita gente que achava aquilo bonito. Então eu falei, pô, vou correr o risco de gravar os discos, e na época a gravação mínima era de 10 mil em cada selo. Eu tinha que correr o risco de soltar ele tudo com a entrada lisa e o Samaritá no segundo canto, pensando que um dia pudesse acertar isso daí. E foi uma surpresa, porque a gente descobriu que o Curió é um bicho muito inteligente. Ele faz aquela entrada uma vez só e depois o módulo de repetição toda com o Samaritá, como acontece aí até hoje. Uma coisa incrível, quer dizer, coisa que a gente não sabia que poderia acontecer. Na época, todos os Curiós, tipo Xodó, os outros que cantavam, já entrava direto no quinquim, que era justamente o canto regional onde eles estavam lá. Já entrava direto no quinquim, teté, tué, tué, tué. Então era assim o canto. E o Ana Dias veio com essa entrada de canto que tentamos colocar nos CD, nos discos e assim por diante. Então existe até hoje.
E acompanhando todos esses passarinhos em todos os torneios que eu vou, eu tenho percebido que os curió estão ultrapassando o CD, tá? Em qualidade de canto, em voz e andamento. Então, no ano passado, eu fiz uma correção em todos, mantive os selos, todos iguais, marrom, laranja, né, prata e tudo mais, mas modifiquei toda a cantoria, com mais voz, mais andamento, mais melodia e assim por diante. Quer dizer, O arranjo, né? O arranjo foi modificado. Foi todinho modificado. E foi lançado também um selo novo chamado Bronze, que foi a busca a maioria estava colocando um tal selo prata há 30 anos. E muitos não conseguiam adaptar esse canto porque é um canto muito difícil. E isso depende de genética. Então o elemento criava dentro de uma genética normal e queria que cantasse o selo prata. Aí seria difícil. Seria mesmo assim que o filho do Tiririca cantasse o Roberto Carlos. Não ia dar. Então tem um problema de pulmão, tem um problema de voz e tudo mais, e vai comer nota, lógico. Então em cima disso foi lançado aí o selo Bronze, que ele é um pouquinho abaixo do selo prata há 30 anos, que é uma mistura de selo ouro com selo prata. Você poderia iniciar com isso e depois colocar o selo prata 30 anos, tá? Praticamente é isso daí que vem evoluindo o canto. Então esse novo lançamento está acontecendo dessa forma, colocando todo esse tipo de qualidade de canto, voz, andamento, melodia e tentando melhorar cada vez mais. Beleza? Beleza. Olívio, o que é julgar um curió para você? Bom, primeiro julgar curió, a gente tem que infelizmente seguir uma norma da federação, que é o regulamento. O regulamento pede aquilo lá, voz, andamento, melodia e tudo mais. Ultimamente está muito difícil você julgar um curió. Tem gente que diz, poxa, mas a nota de diferença de um curió para o outro, do primeiro para o segundo lugar, é décimos. É décimos, porque se você pegar hoje os 10 primeiros lugares, do primeiro ao 10º, e jogar o papelzinho para cima, qualquer um hoje pode ser primeiro. A diferença de um para o outro na apresentação é alguma coisa, detalhes tão pequenos, que praticamente iguala os 10 primeiros, praticamente como o primeiro lugar. É muito difícil. Então, o que está acontecendo? Nós falamos há pouco tempo aí que hoje não é tão difícil fazer um clássico. Por quê? Porque evoluíam na parte de criação, na parte de genética, no sistema de criar, que criam todos separados, o galador vai, gala, sai, vai embora, o filhote não escuta o pai. Então, hoje não está difícil fazer. O que está difícil conseguir é um conjunto perfeito de um curió clássico. Então, cantar com mais voz, mais andamento, mais melodia, repetição e tudo mais, fica difícil. Ou ele tem repetição e não tem voz, ou ele tem voz e não tem balanço. Então isso daí começou a complicar muito. Então, praticamente hoje, você julgar um curió é muito difícil. Você vai nos detalhes e realmente, infelizmente, essa diferença de nota é muito pequena. Porque ele tem uma boa apresentação, ele tem boa voz, bom andamento e tudo mais. Quando você coloca uma nota de 0 a 10 em 5 itens, que é voz, andamento, melodia, colocação de nota e apresentação, chega no fim, a diferença chega a dar quase empate, porque ele é bom num item e não é bom no outro. Ele apresenta bem, mas não tem tanta voz, e assim por diante. Então, normalmente as notas começam a encostar. Daqui para frente vai ser cada vez mais difícil. Olívia, até pegando um gancho bacana, qual que é o sentimento de um juiz em pegar um torneio e julgar tipo um Bugrinho Júnior, um Abaeté, um Universo numa mesma competição? Praticamente é a vida do cara, né? Ele é juiz, o principal que ele quer é julgar, entrar num clássico e ter lá na inscrição, ver isso daí antes, né? Num sábado, num domingo, ver esses curiosos escritos. Quer dizer, praticamente aparece ali, você tem condições de estar ali sentado, ouvindo aquele curió e julgando aquele curió, que é o mais importante. E fica na história praticamente, né? Isso é muito importante. Algumas vezes eu participei de alguns torneios e eu chegava até no final e falava assim, caramba, Olívia, eu não queria estar na sua pele hoje lá não, cara. Ele ria, cara. Teve um torneio que nós estivemos no Guarujá, lembra? É. Guarujá, cara, que o Universo, o professor cantaram aquele dia. Eu olhava pra cara dos caras assim, eu falava, meu Deus, o que esses caras vão fazer, né? Parecia um rally de vôlei, sabe? Aquele negócio que você fala, aquele negócio que você está assistindo e você acha empolgante. Ou aquele ataque no futebol que você vê, puta, a bola bate na trave, o cara vai, o cara dribla, aquele negócio.
Cara, você olha assim, é empolgante demais, né, cara? E você vê o Olívio julgando ali, com todo respeito a todos os juízes que nós temos, mas você vê um cara desse sentado numa mesa, cara, você fala assim, meu Deus do céu, ali tá o cara, né? Ali tá o cara no julgamento, é um cara que quando você vê outros juízes do lado dele, você... É um aprendizado, né? A gente sempre fala isso com o Marquinhos, fala isso para as pessoas. É um aprendizado você estar debaixo de um ícone desse aqui, ter a honra de estar julgando do lado dele e ter a honra de poder aprender com ele. Nós que viajamos bastante com o Olívio aí, e estamos sempre disputando o torneio, você vê ele ali no sábado. Eu não saía da sua casa. O cara todo brincalhão, um cara que leva alegria. Vai toda semana. E pra vocês terem ideia, cara, o Olívio é um cara que é um dos primeiros que chega numa cidade no dia anterior, vai lá olhar o local, vai lá põe a estaca, vai lá então. Ele não é só juiz. É o que a gente tava falando. As pessoas não bateram palma aqui à toa, tá? É diferenciado. Olívio, Obrigado. é melhor jogar um Frank Sinatra junto com o Valdir Soriano, que é o que você tem. É mais fácil, não é mais fácil? Mais fácil, né? Eu acho que você está falando, mas na minha opinião é mais fácil você jogar o craque do que jogar o perna de pau. Olívio, não sei, é uma opinião. vou te fazer uma pergunta. O Brasil não deixa eu falar mais. Porque eu falei sempre outro cara. Uma vez, um juiz estava sentado na mesa e eu não concordei muito com o julgamento dele. Aí eu fui conversar com ele, mas na boa, né? Ele falou pra mim assim, olha aqui, meu, é a nota de partida que eu dei pro seu Buró. Eu falei, que nota de partida você teve? Dei 8. Mas você tá errado. A nota de partida do meu Buró era 10. Qual é a nota de partida? Como que o cara vai dar nota de partida 8? Não tem como. Vai, a nota de partida é 10. Eu falei, você está pensando que eu sou leigo, moço? Eu não sou juiz não, mas eu entendo. Eu sei o regulamento todinho. Você já assinou o seu testado aí, ó. Não quero nem falar mais. Aqui o braço é bravo! Eu sou assim mesmo. Não quero nem falar mais com você. Então pessoal, vamos agora... É verdade ou não é? Não é 10 a nota de partida, aí vai tirando. Ele vai cantando. Vamos agora, Marquinhos. Obrigado aí, o Marquinhos é um dos diretores do Canto de Curió aqui na Cerca. É uma pessoa assim que eu aprendi a respeitar muito, ter muito carinho. Ano passado nós andamos juntos aqui no Ciborgue. A Cerca e o Carioca, o Rui aí, cara, praticamente nós pagamos muitas vezes do bolso aí, quando eu falo pagamos a Cerca, para os eventos acontecerem, porque nós estamos no berço do Canto Praia Clássico. Nós estamos aqui no estado que é o berço do Canto Praia Clássico, aonde o Canto de Curió nasceu, né, Olívio? Aonde esses homens aqui montaram essa história. Então, Marquinhos, fica à vontade para você falar o que você quiser falar sobre Canto de Curió. Foi o único que ele fez isso. Ele sabe que eu falo pouco, né? Então... Fala aí. Não, bom, antes de mais nada, e mais uma vez aqui, eu gostaria de agradecer a iniciativa do Vitor de estar reunindo um time desse daqui, uma oportunidade que, para mim, é emocionante demais ter essa oportunidade de estar ouvindo pessoas com tanto gabarito, com tanta experiência dentro do Curió aí, não só do manejo, como do canto também, isso eu falo para todos, né? Então, assim, eu acho que nós que pertencemos a uma geração um pouco mais nova, devemos muito a todos esses que estão aqui em São Paulo, porque como aqui repetidas vezes foi mencionado, que é o berço do Canto de Curió, Praia Grande Clássica, né? Então, primeiro, reiterando o agradecimento ao Vitor e a todos que compareceram também. Então, para mim é um prazer estar aqui, uma honra ter todos vocês aqui e estar ouvindo histórias assim e aprendendo, como sempre, com o pessoal que tem muito mais experiência do que a gente. A meu respeito propriamente dito, e como eu já mencionei aqui, consegui criar o primeiro Curió em cativeiro em 1980, em dezembro de 1980. O dia exatamente
como o seu Isaíra aí lembra do dele, eu não tenho, mas eu lembro que foi no mês de dezembro, e que naquela época eu ainda peguei, ainda se criava muito pouco em cativeiro, mas já tinha pessoas aqui e ali, e a gente acabou conseguindo criar, e desse momento para frente eu nunca mais consegui me afastar. Então, fazendo essa breve aí a meu respeito, em relação à parte técnica, eu tive a oportunidade de trabalhar com música por muito tempo, por uns 15 anos mais ou menos, e o que me ajudou muito em relação ao Curió, o pessoal que introduziu, que criou na verdade essa possibilidade para a gente, dividindo em 5 quesitos. Eu acho que esse pessoal que com certeza não deve ter sido um só, eu nem sei exatamente da história de como foi, mas como a coisa foi evoluindo e como ela chegou nesse final, foi de uma genialidade sem precedentes, e eu me sinto extremamente privilegiado de poder ter acesso aos que os mais velhos aí deixaram para nós, em matéria dos 5 quesitos, né? Para mim foi muito genial, e assim, tão perfeito, né? Tão encaixado no que realmente acontece quando a gente ouve um curió cantando. Então, isso tudo me trouxe muita curiosidade, porque como o material que nós tínhamos de consulta sempre foi um tanto escasso, vamos dizer assim, e quando se tinha, não tinha tanta profundidade quanto a gente esperava, porque afinal de contas a coisa vai evoluindo e vai se tornando cada vez mais complexa. O próprio Curió faz isso, a gente vai aprendendo com ele, com o passar do tempo, tal, até chegar o momento de hoje, como o Olívio colocou muito bem colocado, que se tem muito Curió superando muito as gravações, e isso vai exigindo do pessoal que está aqui julgando cada vez mais atualizações e cada vez mais conhecimento para poder acompanhar o passarinho, é o contrário, né? Então, eu me dediquei a isso aí por uns bons anos, e eu trago algumas opiniões, conclusões que eu cheguei. Em primeiro lugar, ouvindo os mais velhos e aprendendo com eles, e no segundo momento, indo um pouco além, né, do que já se tinha aí, e que já era muito afinal, né? Então, e o que eu tenho para falar do canto curió, eu acho que todos aqui falam a mesma língua, é uma paixão, é uma doença, vamos dizer assim, depois que você tem esse contato, o que nós aqui, o que cada um aqui sente quando ouve um passarinho cantar, que é aquilo que não é racional, é coração, toca a gente de uma maneira que cada um aqui vai saber explicar a sua maneira, porque é muito pessoal, né? Mas quando a gente vê um curió cantando do jeito que a gente imagina, próximo ao nosso ideal de canto, vamos dizer assim, ele balança o nosso coração. Então, As pernas tremem, né? nossa senhora, emociona. Eu acho que o emocional é uma coisa que é muito pessoal de cada um, mas quem sente sabe o que sente, entendeu? Então, e do ponto de vista técnico propriamente dito, é claro que a gente teria muito assunto aí a tratar, mas de um modo geral, eu vejo que propostas aí estão sendo discutidas no momento para que se tenha um alinhamento na maneira de observar e de transformar o que está se ouvindo em números, que na verdade quem julga faz isso, né? Então existem propostas aí que estão em andamento e que eu acho que não é uma coisa muito simples, mas possível a qualquer um alcançar, né? Vem um pouquinho mais para frente, Marquinhos, você vai queimar.
Você vai se queimar. Então assim, Vem mais, vem mais. Vou dar uma glutinada aqui que... Enquanto você se arruma, eu gostaria de abrir um parênteses. claro. Que você está Claro. É o seguinte, esse estudo do canto do curió, antigamente, no começo da brincadeira, a gente julgava pelo todo. Né? A gente analisava as notas, assim, e tal, mas os curiosos, inclusive, tinham sequências diferentes de notas, não eram exatamente iguais. Tanto é que se a gente pega os discos antigos, a gente vê, observa isso. O Sr. Olívio explanou tão bem aqui quanto a entrada de canto do Onadias. Essa entrada que ele colocou, normalmente o Onadias não dava essa entrada, de vez em quando dava, não é isso? Então, nós não tínhamos esse alinhamento tão firme na colocação de notas, né? As vozes variavam mais naquele tempo, nós tínhamos curiós, né? As vozes variavam mais. Curió mateiro, era mateiro. Então a visão do juiz era uma visão de Gestalt, era uma visão do todo. Né? Desculpa, a Gestalt é uma escola de filosofia alemã que fala do todo. Né? Então, a visão do todo. Então, inteligentemente, foi feita essa divisão que o Marquinhos falou agora, de 5 quesitos, para poder atribuir nota. Porque o juiz não dá nota, o juiz atribui. Né? Ele analisa cada quesito e atribui uma nota ao pássaro de acordo com aquelas características. Eu tive a felicidade de poder participar de alguns cursos com o mestre Olívio, né? E depois com o Marquinhos. O Marquinhos conseguiu, ambos, claro, conseguiram explicar muito bem isso, né? Cada quesito. Né? E eu observei que o Marquinhos se aprofundou muito na explicação de cada quesito, né? Mostrando para pessoas, para neófitos, como analisar cada quesito. Né? Até a formação do canto também, né? Um trabalho muito interessante que o Marquinhos fez e ministrou os cursos aqui, e eu achei que pessoas que conheciam bem pouco aprenderam relativamente bem. Não foi, Marquinhos? Foi muito interessante o trabalho que ele fez. Né? E óbvio, quem começou essa brincadeira toda foi o seu livro, né? E começou isso aí tudo, e deu esse impulso, né? Mas seria muito importante que nós continuássemos, principalmente vocês jovens, porque eu tenho pouco tempo de destaque, eu não quero mais julgar, eu quero ainda levar meu criar para brincar. Isso que eu estou na sua frente. Eu tenho 62 já, meu amigo, então eu já não sou, né? Mas, desculpa. Não. Continua, Marquinhos. Você Muito obrigado. Mas é isso, assim, como o nosso tempo está já apertado, e eu queria espremer bem o que eu tenho para dizer assim, em relação à parte técnica propriamente dita, assim, eu acho que a base de tudo está no conceito do que é uma nota alongada, do que é um andamento moderado, por exemplo, né? Então, uma voz, cada quesito com a sua, uma melodia afinal, porque tudo vai culminar nisso, né? Porque quando a gente fala de conjunto, você está a melodia, né? E aí o que acontece? A gente faz um trabalho e assim, chamando a atenção de amigos para discutir, para opinar, para acrescentar, para sugerir, enfim, para que isso ganhe um vulto de padrão, assim como o canto do Onadias. E o que ajudou muito no final nessa colocação que o Sr. Holmes fez foi a padronização. Então, no primeiro momento você tem a pessoa julgando um passarinho, só que pelo que ele é. No segundo momento, você padroniza e você vai comparar ele com esse padrão. Muda tudo, hein? Muda tudo. O quê? A sequência, você padronizou a sequência. Eu acho que isso aí ajudou muito, afinal, né? Por quê? Você tem uma possibilidade aí
de análise mais técnica, vamos dizer assim. Então, deu a nota, valeu, não deu, não valeu. Isso é técnica pura, ajudou demais, né? E, enfim, eu acho que, assim, em uma outra oportunidade, com perguntas, a gente pode até ir respondendo, né? Mas eu gostaria de ficando por aqui. E também nesse momento de jogamento, esquecer gostos pessoais também. Isso é Eu gosto daquele fundamental. passarinho, eu gosto daquele lado. É fundamental. Tem que julgar o momento. Passarinho é estável. Até porque um passarinho canta bem um dia e mal no outro. Em casa, no Né? show, E o vai juiz no tem que torneio, saber avaliar exato, isso. exatamente. Às vezes não é bem o gosto do indivíduo, Exato. mas ele Que tem que saber acontece avaliar muito se ele é bom. Isso é muito difícil. Hoje Seu Olívio nos ensinou bem. Hoje nós temos uma geração nova aí de pessoas que julgam o canto de Curió, que eu vejo eles indo numa linha aí crescente, e é algo que o Marquinhos falou, precisa estudar muito, e eu vejo que isso é uma das coisas que a gente mais precisa, é um alinhamento técnico, né? Padrão, uma referência. Uma referência, um alinhamento técnico. Eu tenho pessoas assim que eu tenho muito respeito ali no julgamento, que é o Idalécio Rosa, o cara aí é novo por nós, né? Gente boa demais, é um cara correto demais ali na hora do julgamento. Tem dois meninos aí que eu gosto muito, embora eu não tenha muito contato com eles por conta da distância, por conta do trabalho, que é o Dijon e o Marquinhos, são meninos sérios também, que têm um caráter excepcional, são caras muito corretos. Isso aí é uma geração nova, né? O Tadeu, que é um veterinário, que é um puta amigo nosso, baita conhecedor, está começando agora julgando, assim como o Lucão. Então são meninos novos que estão vindo aí, né? E é o que eu peço a todos esses aí, todos vocês aí que eu citei os nomes como juiz, vocês vão arrumar alguma maneira de sentar junto e numa mesa como essa, passar pelo menos uma vez por mês, né, Olívio? Conversando, dialogando, chegando num consenso pro julgamento. Porque hoje também, pô, o cara vai ali expor, cara, a hora que você vai ali expor Curió, eu sou pentacampeão brasileiro. Ano passado ganhei o Ciborgue. Já puxei Curió na estaca mais de 200 vezes. E eu vou falar para vocês, cada vez que eu puxei o Curió na estaca, a emoção, o nervosismo foi de um jeito diferente. A maneira com que eu preparei o meu Curió e ele se apresentou, ele depende muito de mim nesse momento. Depende do meu psicológico, de como você está, depende de como você preparou esse pássaro, e você nunca vai preparar um pássaro da mesma maneira. Cada pássaro, ele necessita de um manejo específico, ele necessita de um horário específico para ele se apresentar. E às vezes a gente falando isso, os caras falam assim, mas como que é isso, Vitor? Me ensina. Não é fácil. A primeira coisa que você tem que ter é um Curió que cante clássico, que te agrade, certo? E você precisa conhecer ele no dia a dia. Eu estava falando pro seu Adelino, né, seu Adelino? Montanha, eu pedia para a Thalita pegar o Montanha, eu falei, Thalita, põe o Montanha no carrinho do mercado e vai com ele. Que ela falava assim, Vitor, eu vou levar o passarinho para buscar as crianças, depois eu vou no mercado. Eu falei, tá bom, põe ele no banco de trás, a hora que você descer no mercado, põe no carrinho e anda. Aí ela gravava, eu olhei ele cantando dentro do supermercado, as pessoas olhando, as crianças naquela alegria. E por que isso? Porque era um pássaro que eu entendia que precisava daquilo, ele precisava daquela medida. É um pássaro assim que ele foi o pássaro que me fez me apaixonar ainda mais pelo canto praia clássico e buscar ainda mais a qualidade de canto, né? Eu sempre procuro dizer, eu vou ser um eterno cara que vou buscar apaixonado pelo canto. Eu vou buscar sempre um pássaro com maior qualidade. Pô, Vitor, mas você é campeão, mas todos os seus pássaros têm qualidade? Não.
comecei com um pássaro, né, Olívio? O Lutron. O Lutron eu fui campeão brasileiro na raça. Na raça e na dedicação que eu tinha e aquela paixão de ir para a estaca. Porque era um pássaro tecnicamente fraco, né? E fui tricampeão brasileiro sem repetição. E aí os caras falaram, tricampeão sem repetição é fácil. E eu falava assim, tinha pessoas que até vinham na maldade, né? Vinham até na humilhação. Na maldade, você vê que era maldade, senhor dele. E aí eu falava assim, tá bom, só que eu sou campeão com o Lutron, com o Mondragão e agora com medalha de ouro, que é melhor que todos esses. Ah, mas você nunca ganhou o torneio dos campeões. E você vê como Deus monta as coisas, né? Naquele ano eu fui campeão brasileiro. Campeão do torneio dos campeões. E no ano seguinte, o que cai na minha mão? Um pássaro que tinha acabado de ir em algumas etapas, ficado em 8º, 5º lugar. Samuel, que é um irmão, é um cara que eu admiro muito. Obrigado, Samuca. Foi um homem de palavra, de honra, cara. Que manteve a sua palavra, manteve a sua honra. Me passou o carbono. Cara, o carbono era impressionante, só dele, né? Era um passarinho técnico e que nasceu para canto na estaca. Não era um craque, né, Olívio? Mas era um pássaro que você puxava, ele já metia uma de 8, uma de 12. 70% dos cantos dele ele sempre fechou, né, Olívio? Teve até um torneio em São José do Rio Preto que peguei pela frente alta tensão, bugrinho, tirateima, universo, e o carbono ganhou o torneio. Para mim aquele dia foi sensacional. Ele fechou 90% das cantadas, todas as cantadas com repetição, sem nenhum detalhe. Eu nunca vi o carbono comer uma nota. Você viu, Olívio? Era ficha limpa, o carbono ele não comia nota e sempre repetia. Então, e aí, cara, veio montanha para minha mão, obrigado ao Pedro Amaro e ao Totti. O Totti foi meu sócio nesse passarinho e infelizmente ele durou pouco, mas ele veio para marcar meu coração. Foi um passarinho que ele cantava na sala da minha casa, meus filhos e a minha esposa, em vez de reclamar que estava cantando, eles, ô papai, a montanha não cantou hoje? Era ao contrário, e foi um pássaro assim que nós puxamos um dos berços do canto praia clássico ali no litoral paulista, e foi o primeiro torneio de São Vicente, que o César na época era presidente lá, e levou aquele torneio para São Vicente. Quando ele terminou a apresentação dele, o pessoal urrava, aquela bateção de palma. Então, para mim, como preto, né, sempre falo isso como referência, eu tenho o universo, e como pardo eu tenho montanha. E esse meu amor de puxar curió na estaca, né, na época do Lutron eu chegava com esse velhinho aqui desesperado, não conhecia nada, cara. Braço, pelo amor de Deus, me ajuda, o curió não vai cantar, dá o curió aqui. Saía comigo, me ensinando e mexendo, e vai lá, Vitor. Aí eu ia, pá, puxava o curió. E cara, disputando com quem? Com Antônio José Pêssego. Não é múltiplo. Na época, Pêssego tinha que pelo menos pegar a terceira. Era esse dia, tava eu e o Pêssego ali. Falei, braço, pelo amor de Deus. Não tava nem piano. Falei, braço, pelo amor de Deus. E cara, você vai pra estaca, aquele negócio, mas vê um negócio assim no peito que você fala, meu Jesus amado. E aí eu sempre falo, né? Respeita o curió. Eu falo isso pra todo mundo. Respeita seu pássaro. Passe a ele confiança, respeito e amor na hora que você vai na estaca. Porque a hora que você puxa ele ali com amor e respeito, meu amigo, ele se transforma ali naquela estaca, ele faz coisas inimagináveis, né? E eu não poderia deixar de agradecer aqui eu sempre fui um cara assim, por conta desses vídeos, dessas matérias, dessas ideias que eu vou tendo. Obviamente tem cara que fala, eu não gosto dele. O cara nem me conhece, nunca nem bateu um papo comigo. Mas isso faz parte do ser humano e eu acho que é a história de cada um, quem monta é ela, né? E eu não poderia, eu sempre fui um cara assim, eu falei, todos os meus desafios, fui tricampeão, campeão do torneio dos campeões, ganhei o Ana Dias, que eu falei que foi uma... O Olívio lembra, eu peguei o Ana Dias na mão, comecei a gritar de alegria, abracei ele, dei um beijo na Dona Branca,
minha família lá, né, comigo. E eu fiquei na mesa, cara. Eu olhava para aquilo ali e eu chorava para aquele troféu e agradecia a Deus. Porque às vezes a gente recebe críticas, recebe paulada. Só que eu falava, cara, isso aqui é o... Eu olhava para aquilo lá e falava, isso aqui é o Oscar do Curió. O troféu na dia não é fácil. É o Oscar do Curió, eu ganhei o Oscar do Curió. Cara, eu sou eternamente grato a Olívia e a Dona Branca. Tem que agradecer, Eu não. carrego o sentimento de uma roda, até E hoje, uma roda de uns 4 caras, e um cara falou assim, não, né? Os outros apoiou também. O cara que não tem troféu na Dias não é criador de Curió. não é verdade. Não é verdade, porque é difícil, cara. Eu carrego isso comigo. E é difícil, eu vou falar pra vocês. O dia que eu ganhei aquilo ali, cara, o dia que eu ganhei aquilo ali, pra mim foi assim, eu falei assim, ó, cara, eu, graças a Deus, eu sei que Deus é comigo. E aí fui campeão pardo com repetição também. O ano passado vim aqui no Ciborgue e falei, eu quero ganhar o Ciborgue. E foi duro, cara. Difícil, cara. Torneio aqui é difícil, muito Curió bom. Qualquer puxador de Curió, ele tem interesse no Ana Dias. É igual um jogador de futebol, qualquer um quer ir na seleção. E assim, Não adianta, eu não tenho troféu Ana Dias, eu nunca tive condição de ter, mas que eu sempre tive vontade, tive. Mas Já sempre teve. eu parei no meio do caminho. teve Curió pra ser. Eu já tentei, mas eu parei no meio do caminho. Você tem Mas eu paro no meio do caminho, entendeu? E é isso. E Mas eu agora nunca tive condição de eu dar queria agradecer Mas assim. tô- Aí eu chegou tenho num sonho ponto, assim, Brau, os caras falavam, o cara pega aí Curió, mas nunca criou. E um belo dia eu recebi um telefonema dessa pessoa aqui que é um pai pra mim e falou assim, Vitor, eu quero passar Não é uns. pensão não, né? Não é pensão. Eu quero passar o Sublime Canto. Eu falei, eu podia ir aí ver, isso aí, podia. E ele me passou o Sublime Canto e hoje eu posso falar que, além de expositor, eu crio. Agora o desafio qualquer, criar um Curió que seja campeão. Então, isso é o canto praia clássico. Isso é o Curió. Não tem fim nunca. Ele não tem fim nunca, ele desafia a gente, tá? Cada vez Então, mais. seu Zé, mais uma vez, obrigado. Sem pensão, hein? Obrigado. Obrigado por tudo. Você que me ajudou. E Serginho, para finalizar, você, meu irmão, Serginho Minami é um cara que eu conheci há 3 anos atrás. É um cara assim Leonardo, né? sensacional, É. sensacional. Uma pessoa fantástica que sempre esteve na cerca. E peço para você, esse ano você tá junto com a gente aí trabalhando comigo, com o Thiago, com o Marquinhos. Esse menino trabalha, cara. Grava ele aí. Palmeirense, gente boa. O Vulca, esse ano foi campeão aí com o Vulca. Assim como eu vi ele chorar. Ele perdeu o pai dele alguns anos atrás, aí chorou, cara, e falou, Vitão, o que eu mais queria era que meu pai tivesse visto isso, mas eu tenho certeza que ele viu. Ele tá orgulhoso de você, meu irmão. Tenho certeza disso. E o canto de Curió é isso, é amor, é amizade. Esses caras estão que são meus amigos, essa galinha preta corintiana ali, ó. Meu irmãozão da fibra, cara. Tá sempre no Curió, é um irmãozão, cara. Falo com esse cara toda semana. Né? Então, Serginho, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença aqui, o convite que o Vitor me fez. Fiquei muito grato, muito surpreso, né? Nossa, a gente estava meio afastado no meio, mas pelo amor que a gente tem pelo Curió, pelo canto clássico, a gente sempre está observando, né? E agradecer também ao Grupo Unidos pelo Curió, Criatório Sublime Canto e a Cerca, principalmente, o nosso clube de coração, né? O nosso amor pela Cerca, por tanto tempo que nós militamos aqui, né, Saderino? Graças ao Saderino que me trouxe aqui para a Cerca, eu pude participar, aprender muito. E hoje eu estou aprendendo sobremaneira aqui, muito. Isso é muito gratificante para a gente. E falar em canto clássico, né, eu sou mantenedor. Né? Hoje a gente fala mantenedor. Antigamente nós falávamos que ele é fazedor de pardo.
Porque muitas vezes os criadores, eles não tinham o manejo adequado da criação, e a gente fazia milagre com o CD, pelo Olívio, fazer os CDs pra gente, personalizados, né? Quantas a gente pediu pra você, CDs assim, eu quero um CD assim, o Olívio montava pra gente. E hoje em dia, pelo trabalho da evolução dos criadores, pra gente é mais fácil. Hoje eu falo que nós apenas damos sequência ao trabalho que o criador vem fazendo. Nós tentamos desenvolver pela nossa sensibilidade, e o próprio Curió vai ensinar pra gente o que ele está pedindo, né? Quem ensina pra gente é o Curió, né? Cada passarinho, ele é, como se fala? Ele tem uma individualidade que a gente vai conhecendo com o tempo, né? Com o próprio aparelho, quanto tocar, quanto não tocar, né? O que ele gosta, o que ele não gosta, se gosta de encapado, sem capa, né? A gente faz vários milagres aí para segurar o passarinho, então sabe disso aí. E sempre a gente trabalha com mais pardos também. E hoje em dia a gente verifica também uma certa visão das pessoas, que eu também passei por isso. Nós fomos feitos em uma visão que a gente só quer ver os defeitos do passarinho. Ah, comeu ali, comeu aqui, só comeu ali na entrada, né? E quem me ensinou a mudar essa visão e ver apenas as virtudes do passarinho? A primeira coisa que eu vejo é as virtudes. Eu vou ver uma voz, um andamento, melodia, tudo um conjunto todo, foi seu né? O Isair também. A gente trabalhava aqui na cerca, no cargo na direção, e vinham pessoas assim pedindo, não, Serginho, vem avaliar um passarinho para mim, né? Vem escutar. E muitas vezes a gente arrumava confusão, porque pendurava, a gente cantava, o que você gostou? Eu falava, gostei, mas tá fazendo isso, tá comendo aqui, ele tá mudando o andamento aqui. E as pessoas não gostavam que a gente falava isso. A gente falava real e eles não gostavam. Aí eu fui falar com o Sadelino, não, Sadelino, o rapaz ficou bravo comigo porque eu falei a verdade, né? O Sadelino falou assim, olha, quando você for, uma pessoa vier te consultar a falar isso, você tem que ser político. Né? Você tem que perguntar para a pessoa se você quer um julgamento para agradar ou se quer um julgamento técnico. Aí você consegue fugir, né, dessa margem de confusão. E isso assim. E depois disso as coisas foram melhorando, né, Sabrina? É verdade, essa experiência é tudo, né? É tudo. E nisso aí, hoje em dia, a visão que nós temos é ver apenas as virtudes do passarinho, lógico, né? E tem as condições, os predicados técnicos também que nós temos que avaliar, né, de acordo com o que, né, nos foi solicitado. E a gente tem a formação nossa, pegando principalmente referência ao Olívio Juiz. Às vezes sentamos junto, ele simplifica tudo as coisas. Para ele não tem enrolação. Chega lá, simplifica, é o exemplo a ser julgado. E outras referências também, o Paulo Martinez, finado Paulo Martinez, um amigão nosso, fantástico, do Zé João e o Paulo Verti. Esse eu tenho como referência em termos de julgamento de canto de Curió. São os melhores para mim. Né? E o melhor é isso aqui, ó, o mestre dos mestres. Vem. É isso aí, pessoal. Deixa eu pegar um gancho aí também, claro. Que ele falou dos CDs, né? Que ele montou um CD novo agora. O que a gente verifica muito agora, assim, muitos CDs montados, né? Feitos em computador, aplicativo, as pessoas colocam uma entrada de prata, colocam uma passagem, uma batida de laranja, batida de prata, e o CD, a gente verifica um Curió cantando hoje na estaca, não é mais aquele, por exemplo, antigamente a gente falava escarrado, aquele ouro escarrado, cantava o ouro puro, o prata escarrado, né? Hoje em dia a gente vê um CD mesclado, com passarinhos variando as notas, mudando bastante o andamento, né? Isso que a gente verifica bastante, e tem que ter critério nessa montagem. Exatamente. É isso, né? Comende na frequência, né? Na frequência. Exatamente. Eu só toco a frequência é muito sério, né? Exatamente. Eu só toco CD original. Eu não toco CD montado. Monta muita vez, sai de frequência e depois diz que o canto anadias é que não presta. E sem critério nenhum essa Ou foi defeito no passarinho, no cara que criou. Eu falo isso aí, eu falo muito isso aí. Eu falo para as pessoas assim, o cara falou, você tem um MP3 de um canto de Curió? Eu falei, não, liga pro Olívio. Não, mas liga pro Olívio, cara. Olívio, esse bronze é bom? Qual que é o melhor CD hoje para ensinar o público? Prata 30 anos. Todos, depende do Curió. Mas o bronze é excelente. Ainda, né? Pessoal, então eu queria mais uma vez agradecer o Serginho, o seu Isair, o seu Adelino, o Braz, nosso amigo, qual é o nome do senhor? Rocha. O seu Rocha, que ficou aqui todo o tempo com a gente. Marcos aí, meu amigo corintiano, mora no meu coração, apesar de corintiano. O seu Olívio, Marquinhos, os homens, toda a diretoria da SECO, o Alberto do Universo Curió e Companhia e o Thiago. Muito obrigado.
Dentro do possível eu vou fazer essa mesa redonda aqui até em outros estados, já tem umas pessoas me ligando aí, precisando. Novidades aí, né? Vamos ter novidades, vamos ter novidades fortes. Temos criadores destaques aí como o Jorge Capadócia, que vai vir fazer uma gravação com a gente, tá? Que é um cara aí que eu tenho muito respeito, muito carinho, é um cara muito sério. Jorge, receba meu abraço aqui, meu irmão. O Jorge hoje é referência no Brasil. É um cara muito sério na criação, me espelho muito. Esse ano não posso deixar de... Jorge, me dá umas dicas aí, tal, pegou o Rafa. Vitão, o cara ficou 2 horas comigo no telefone, o Rafa. Vitão, tô fazendo assim. Falei, esconde, né? E não esconde. São humildes. E não esconde, eu fico feliz porque, cara, eu nunca escondi nada que eu sei e a forma que eu aprendo. Aprendi com eles e tô com o mesmo manejo no Sublime Canto, o negócio, ó, dá certo. Falei com o Rafa a primeira vez essa semana. Consegui o telefone dele por um acaso lá em Minas. Moleque, gente boníssima. Fiquei mais de 2 horas com ele no telefone. Gente boa. É gente finíssima. Figuraça. E são referência hoje no Brasil. São. A qualidade do cara é incrível. Pessoal, então muito obrigado. Queria uma salva de palmas para vocês. Nessa fase aqui pré-torneios, a Cerca sempre realiza palestras sobre criação, manejo, juiz de canto de curió, né? Então compareçam e vai ser divulgado em breve novas etapas aí. Tá bom? Grande abraço para vocês e muito obrigado. Parabéns, então.